Você que está esperando aí o início do episódio, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e acionar o sininho para receber todas as novidades. Nosso convidado de hoje é filósofo e pesquisador, especializado em filosofia da mente, com foco na compreensão da consciência, além de autor de livros que falam sobre o desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e o potencial humano. No encontro de hoje, vamos abordar a diferença entre consciência e pensamento, o papel do autoconhecimento na superação dos desafios, como abraçar a singularidade e a relevância da filosofia da mente no mundo contemporâneo. Com vocês, Jacó Petri. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é escritor, filósofo e pesquisador. O nome dele, Jacó Petri. Tudo bom, meu querido? Ah, que alegria, que alegria. Bia, Olha, custamos a nos encontrar, mas conseguimos. Estamos aqui, né? Não é? Muito obrigado pela tua presença. É um prazer ter você aqui. Poder te ouvir e aprender com você. Eu tenho certeza que vai. Mas eu tenho certeza que hoje vou aprender muito. Antes de começar, meu querido, eu queria que você me contasse quais são as metas de 2025, já que a gente está nesse início de ano. 2025 vai ser um ano de estar mais presente, né? Um estado de presença. E para isso, muitas trilhas, muitas caminhadas, muitas viagens, muita coisa acontecendo. Muita caminhada também, literal, né? Eu penso caminhando. Eu adoro, subo montanhas, faço caminhada de 3 horas. Que maravilha, eu adoro. Maravilha. E para isso tudo, que tipo de roupa você usa? As minhas viagens, eu vou muito para as montanhas do Utah, no calor. Aí você leva a coisa mais leve, a coisa ela tem que ser uma coisa que não aquece demais o corpo, mas que protege o corpo, tem que ser confortável. É basicamente isso. E tem que ser leve, né? Muito leve. Para não pesar. Sim. E também até mesmo na mala, né? Exatamente. Ou na mochila, né? Na mochila. Dependendo, exato. né? Então, meu querido, você descreveu as roupas da Insider. Sério? Eu tô aqui toda de Insider, né? Porque são roupas, primeiro, são ecologicamente corretas. Tem a tecnologia que a gente chama de ajuste de temperatura. Porque se tiver frio, ela aquece um pouquinho. Se tiver muito quente, esfria um pouquinho. Poxa, isso é maravilhoso. É maravilhoso. E não é só isso, não. É bem minimalista e você, com poucas peças, compõe vários tipos de combinações que vão te deixar em qualquer ambiente. Então, por exemplo, essa roupa que eu estou hoje aqui é a mesma que eu posso sair daqui, fazer compra, eu estou falando das mulheres. O homem fica mais fácil. Essa aqui, que está em cima, é uma queridinha minha, que é um Insuit, que é uma peça que é bem para... Não sabe a temperatura que vai estar, mas pode estar num lugar frio, de ar-condicionado, eu jogo ela, né? E a saia, que está ali, é uma saia... Olha que interessante, ainda tem um lugarzinho para a gente botar ali um dinheirinho, um celular, e poder passar o dia todo, que é a Kyoto. Eu adoro. Então, assim, tem para homem, tem para mulher. O padrão da marca registrada é a Tech T-shirt, né? Que começou com a preta, hoje tem várias. E você vai ganhar. Uau! Já saí no lucro. Abra aqui. Eu quero. Abra aqui. Essa aí é para você botar debaixo de blusão para absorver todo o suor. Você pode passar o dia todo. Ela é leve mesmo, é muito confortável, né? E tem uma Tech T-shirt que eu botei azul por causa dos seus olhos. Vou tirar uma foto subindo a montanha, vou te mandar. Por favor, depois manda pra gente.
Porque assim, eu brinco aqui com o pessoal que eu não sei. Tem uma cueca também, que é maravilhosa. Uau, eu uso as calcinhas, você vai me dizer. Nada. Parece que a cueca é muito boa. Parece que tá usando nada. A equipe aqui usa também. Obrigado. A equipe obrigado, usa. Insider. Não obrigado é? Você. Porque assim, eu faço a minha mala, a única coisa certa que tem em 2025, que eu vou continuar viajando muito, indo a muito podcast, fazendo muita palestra, e as minhas malas vão ter a roupa da Insider, porque me veste em qualquer situação. E eu sempre gosto de falar isso, eu já usava Insider antes de ter podcast, muito antes. Então, assim, quando eles se tornaram parceiros, porque ajuda muito a gente, poder manter a estrutura, poder chamar pessoas, eu falei, gente, que coisa, né? Assim, eu não imaginava que aquilo fosse acontecer um dia. Então, eu visto Insider porque eu já vestia. Isso, para mim, é uma tranquilidade. Obrigado, viu? Vou usar também e com certeza depois vou fazer uma mala com isso. Tem uma coisa muito legal, que é a tecnologia também, ela não absorve a água. Então, quando cai água, tende a repelir e também faz a mesma coisa com o suor. Evapora rapidamente. Então, você fica com aquela roupa o dia inteiro sem estar com suor. O suor não fica nela. Aquelas manchas no peito, assim, quando começa a suar, não aparece. Não. E aquela ali, então, que é essa para você botar por baixo da blusa, não tem como fazer aquela pizza. Às vezes você vai numa palestra. Se você botar essa por baixo, não rola. Demais, não rola pizza de jeito nenhum. Não, Bru? Não, sem falar que não precisa passar. É verdade, desamassa no corpo. Secagem rápida também dela é excelente. Eu lavo minha calcinha no boxe e ponho para secar. No dia seguinte já tá direitinho. Então, na hora de passar uma semana em São Paulo, que acontece muito, eu levo 8 peçazinhas e combino. Muito bom. Para todo momento. Então, você vai aproveitar. Vou, com certeza. Você vai cumprir suas metas usando a Insider. E quem tá assistindo, o cupom Pod People. A gente tem o cupom Pod People, que você vai ter descontos exclusivos. Dá uma olhadinha lá no site, porque vale a pena começar o ano com esse reforço. O reforço de estar vestindo Insider. Tá? Legal. Meu querido, vamos lá. Ganhou os presentinhos, tem mais depois, tá? Queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória. Porque você é um cara... eu sempre te acompanho, já tem uns 2, 3 anos, e sempre me passa uma paz muito grande. Eu confesso que a gente converge em vários aspectos, mas eu falei, será que eu estou gostando só porque ele está falando o que eu também penso? Não, eu continuei, porque aí também eu estava me ouvindo. Eu falei, não é isso. E aí você foi trazendo mais e mais coisas, eu falei, não, eu quero realmente falar com ele, aprender com ele também. Então, como é que foi essa trajetória para a filosofia, depois o escritor, palestrante, e essa coisa de buscar a essência humana, que é a consciência? É uma trajetória que foi meio que acontecendo por acaso. Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, por que você escolheu a filosofia? Eu não sei, eu acho que nem fui eu que escolhi, acho que foi ela que me escolheu. Porque, veja só, eu morava bem retirado, a minha família morava muito retirado no interior. Do Rio Grande do Sul? Sim, mas assim, muito retirado na roça mesmo. Então, eu não tinha acesso a livros. Para ter acesso a livros, eu tinha que ou pedir na escola municipal, que era uma biblioteca limitada também, eu já tinha quase lido toda essa biblioteca. E aí tinha uma biblioteca pública na cidade, mas era 1 hora de ônibus, e aí não podia ir toda hora. Com certeza. E aí eu ia na biblioteca e tinha um senhor lá que era o atendente da biblioteca, eu não sei quem é, acho que, não sei se ele também lembra disso, mas eu dizia, não dá para levar mais que um livro, porque era um livro, só podia retirar um livro por vez. Aí eu disse, eu moro no interior, vai demorar até eu voltar. Aí ele olhou para uma fileira de livros, assim, que era uma enciclopédia, Os Grandes Pensadores. Aí ele disse, daqueles ali tu pode pegar 2. Porque ninguém pegava. Exatamente. Tava tomando poeira ali. E aí eu levava aquilo e era sobre grandes pensadores, mas eu tinha 14, 15 anos. E como eu gostava muito de ler, eu comecei a ler filosofia. Por aquelas circunstâncias. E não era os grandes pensadores não eram
nem livros inteiros, eram fragmentos de livros, era uma compilação de fragmentos. E ali eu comecei a estudar filosofia e me apaixonar pela filosofia. E eu nunca abandonei esse gosto pela filosofia, mas não foi uma coisa assim que eu decidi. Não, foi o homem da biblioteca. Era o que temos aqui, leva. Exato. Mas eu acho que foi um encontro meio assim programado, não sei por quem, mas foi meio programado. Por quê? Porque eu poderia muito bem ter dito, não, esses eu não quero, ou não ler. Mas quando eu comecei a olhar para aquilo, eu fiquei fascinado com o mundo das ideias, do pensamento, do questionamento, coisas assim bem disruptivas. Que legal. E foi aí sim, aí depois eu fui para o seminário, tive que sair de casa, fui para um seminário, estudar para padre. E aí... Mas você queria ser padre ou foi aquela coisa de aproveitar todo aquele... conhecimento, acesso ao conhecimento que o seminário dá? Eu, depois, até lendo teus livros, eu acho que eu descobri que isso foi um pouco uma enganação minha para não ter um sentimento de culpa. Eu dizia que eu queria ser padre para mim mesmo, para não estar só ali explorando aquilo. Mas, no fundo, eu acho que eu sabia que eu não iria ser padre. Entendi, mas era uma ponte. Então, eu aproveitei. E o interessante, Bia, é o seguinte, que no seminário a gente tinha que trabalhar 2 ou 3 horas à tarde. De manhã ia na escola, de primeira oração, depois tu ia na escola, e depois tu tinha que... tinha a hora do almoço, um breve descanso, depois tinha 3 horas para estudar. E aí... me botaram para cuidar da biblioteca. Aí tinha pouco serviço para fazia rapidinho. Então, assim, eu sempre tive esse contato muito próximo com a leitura. Os livros estavam novamente te escolhendo. Me escolhendo. Parece que era isso. Depois eu fiz a faculdade de filosofia mesmo. Ainda no seminário? Não, metade no seminário e metade fora. Teve um momento que eu saí do seminário. E aí eu queria seguir a carreira de jornalismo, mas também estudei comércio internacional. Eu estava tentando, assim, achar alguma coisa que desse dinheiro. Entendi. Que fizesse você se autossustentar. Era uma necessidade para seguir. Exato, porque e também as pessoas diziam assim para mim que ninguém ganha dinheiro com filosofia. E... se eles pudessem ver o que está acontecendo hoje, né? Pudessem ver tantos aí, professora Lucelena, sim. Karnal e tantos outros aí que estão desmentindo isso. O mundo prega peças, graças a né? Deus. A vida é sempre mais surpreendente. Exato. E aí foi isso, mas... Aí você falou, tem que me sustentar. Sim, vou ter que achar uma coisa para ganhar dinheiro. Aí eu trabalhei como jornalista por vários anos, assessorei políticos e tudo mais, mas sempre, o meu interesse muito grande sempre foi a questão da cognição. E quando eu falo de cognição, eu não estou falando de o que produz o conhecimento, como nós nos relacionamos com o conhecimento, mas uma coisa que você trabalha muito, Bia, por que nós somos uma espécie tão privilegiada e tão sofredora? Por que nós sofremos tanto se nós somos a espécie mais avançada, mais privilegiada? Do reino Por animal. quê? O que faz com que nós sejamos a espécie mais doente? Eu acho que o ser humano ele sofre muito com doenças psicológicas e tudo mais. E aí vem essa pergunta, como é que nós criamos a nossa realidade? E quando a gente fala em realidade, não é como nós criamos o lugar onde moramos, o salário que ganhamos, mas não como nós criamos o nosso estado mental, o nosso estado psicológico. Porque a nossa realidade, quando a gente fala em criar realidade, a gente logo pensa em criar riqueza material. Exatamente. Mas a coisa mais importante é como nós nos sentimos, a relação, como nós nos relacionamos com nós mesmos. E isso me levou para vários veios de pesquisa né? E daí eu avançava um pouco aqui, aí eu saltava, ia para esse lado. Tudo autodidatamente, né? Sim. Um processo muito autodidata. Exato, até porque eu não gosto
E aí, talvez você vai estranhar isso, mas eu não gosto muito de uma coisa muito estruturada, organizada, porque eu acho que ela condiciona demais. Eu gosto... Tinha um tempo que eu fazia... Entorta a visão. Dava aulas com o martelo na mão. Eu dizia, ó, filosofia do martelo, que vem de Nietzsche, né? Que é quebrar a estrutura existente. Então eu traçava meus próprios caminhos, assim, para o que eu preciso para entender isso, o que eu preciso. E muitas vezes a faculdade, dentro da estruturação, ela não me fornecia isso. E eu tinha muitos conflitos com o sistema universitário. Mas eu amo o ambiente universitário. Eu gosto, eu só acho que tu não pode estar incrustado dentro de uma estrutura e precisa andar por ela. Eu acho que ela está aí para ser questionada. Você está falando, eu concordo totalmente, não achei nada estranho. Se eu fosse ser a médica que a minha faculdade na época me formasse, eu estava lascada. Eu acho que tem uma inquietação de quem gosta do conhecimento. É assim, eu não sei nem o que eu quero, mas eu sei que eu quero mais do que está sendo, me apresentado. A inquietação é fundamental para a gente caminhar, concordo. E é muito típica dos autodidatas a inquietação, né? Eu acho que... Eu sempre digo o seguinte, que uma das coisas basilares da sabedoria e da vida é a curiosidade. Tu tem que te deixar puxar pela curiosidade. Porque aquilo... Nós não temos curiosidade por tudo. Eu tenho coisas que eu não tenho a mínima curiosidade. E tenho muita curiosidade por algumas coisas. Então, eu acho que você tem que deixar que a curiosidade te conduza. De uma certa maneira. É arriscado, mas vale a pena. É quase como ter uma disciplina para seguir os caminhos por onde a curiosidade te conduz. Exatamente. Porque para não se perder, você tem que ter um pouquinho de disciplina, né? De estudo, sim. Persistência. Né? Porque eu vejo a garotada assim, começa a estudar, aí já joga de lado, porque, mas não chega a uma conclusão. A vida não é conclusiva. Claro que não. E às vezes as pessoas falam muito perguntam para mim, como é que eu venço a procrastinação? Como é que eu crio disciplina? Como é que eu digo, você tem dois caminhos. Ou você tenta impor isso para você, e isso é difícil, ou você escolhe um caminho pelo qual você é automaticamente disciplinado. E eu vi muito isso em mim, por exemplo. Eu sou um procrastinador de mão cheia, mas eu procrastino coisas que são secundárias para mim. Entendi, perfeitamente. Mas não porque eu denominei elas secundárias. Por exemplo, eu sempre brinco, eu tenho um filme que eu estou procrastinando 6 meses já para assistir. Mas tem aquelas coisas, porque tu sempre tem aquilo que é primário para sua vida. Sim. E aí, lógico, é perigoso, porque, mas eu só gosto de jogar videogame. Aí você tem alguma coisa disfuncional em você, porque a vida não é jogar videogame, a vida é mais do que a passividade de algumas coisas, né? Então eu vejo muito isso. No que eu verdadeiramente sou disciplinado? Eu acho difícil uma pessoa que não gosta de ler. Tem muito. Mas eu acho que nunca também tentaram. Eu acho que tem muito, a gente tem uma geração muito de não sei, não gosto, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. E as distrações, né? Porque o mundo, ele te chama de um lado, de outro lado ali. Se você não se agarrar nisso, eu às vezes tomo a decisão, amanhã de manhã não vou atender ninguém. Mas aí quando vê, eu tô todo enrolado. Mas você está falando uma coisa que me soou, né, Jacó? Muito assim, quando aquilo está dentro do teu sentido de vida, e eu acho que o sentido tem muito a ver com esses talentos primários que a gente tem e nem sabe. Por exemplo, gosto pela leitura, gosto pelo conhecimento, ou o Michael Phelps lá, caiu na piscina, se sentiu em casa. Sim. Né? Então, eu acho que isso é o sentido. O sentido é quase que identificar o que
me traz um conforto que eu nunca tinha experimentado fazendo algo. E eu acho que o propósito tem a ver como pegar esse sentido da vida e botar em prática para ser melhor e para somar na vida das outras pessoas. Então, eu vejo isso quando eu posso estar exausta, mas eu amo o que eu faço. E todas as vezes que eu me pego assim, procrastinando, é sempre coisas que não têm a ver com o meu sentido exatamente. e propósito. Quando tem, eu descanso 2 horinhas e zerei. Então, assim, é uma procrastinação seletiva. Né? Você escolher o caminho que está conectado a esses nossos talentos primários. Eu chamo isso de uma predisposição. As pessoas dizem, eu não sou bom em nada. Não existe esse Ninguém ser humano. nasce bom em alguma coisa. Mas nasce com a tendência... Uma predisposição. Mas eu tenho que me expor à vida. Claro. Para experimentar onde eu me sinto vestidinha. Não tem umas coisas que te vestem? Exatamente. Você faz uma coisa e você fala assim, gente, me senti confortável. Isso é uma roupa, eu brinco muito, essa roupa me vestiu. Mas isso vale para atividades variadas. Exatamente. E isso é o sensor dos talentos primários, do sentido primário. É quando você faz, você sente um conforto que é diferente. Vamos ver se você concorda. Eu digo que tem 3 coisas para você ficar de olho para ver se... Porque é ali que estão esses talentos primários. O primeiro é a facilidade para aprender. Né? Por quê? Porque tu não tem a mesma facilidade para aprender qualquer coisa. Para algumas você tem uma facilidade maior. Eu, por exemplo, eu sempre brinco, mas é verdade, o professor de matemática, ele apresentava um problema para resolver, eu tinha dificuldade para ver onde estava o problema. Muito o que ele queria? O que ele queria? Onde é que está o problema ali? Estou vendo. Então, eu não tenho inclinação para matemática e não fez falta para mim, não faz falta. Então, tu não precisa focar em todas as áreas, mas eu tenho essa facilidade de ler, de escrever, então eu fui por essa área. Então, primeiro, você ter uma habilidade maior, uma facilidade maior para aprender, para compreender. E o segundo é esse elemento que eu falei antes, você ter curiosidade. Tu imagina se tu tem facilidade para aprender, tu tem uma curiosidade. Potencializa muito. E o terceiro seria assim, aquilo que você falou, eu consigo fazer isso várias horas sem me cansar. Se você tem esses 3 elementos, você está diante de um talento primário. E vai dar certo, né? Você vai conseguir desenvolver isso. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu não encontro isso. E aí vem a questão do autoconhecimento. Né? Não adianta você procurar essas coisas na mente. Você tem que se expor a isso e você tem que buscar se entender, se conhecer, tornar-se um pouco um observador de si mesmo. Né? Eu sempre digo que nós temos 3 propósitos que a gente tem que se focar. Um é primário, um é secundário e tem o supremo. O propósito primário, ele é voltado ao ser. Por isso ele é primário. Quem é você? Em essência. Em essência. Não. E aí tem um perigo nisso. Não é coisas sobre você. Que o que é sobre você já não é você. É sobre você. Quem é você em essência, verdadeiramente? Esse é o primeiro propósito, isso você tem que descobrir, você tem que se envolver com isso. Isso é uma jornada de uma vida, mas ela é maravilhosa. E o segundo propósito, então ele é secundário porque ele vem depois, que é o fazer. Então, o que eu vou fazer? Quando você sabe... Aquilo que eu sei que eu sou. Quando você sabe o que você é, a tendência... é o fazer emergir do ser. Perfeito. E aí o propósito supremo é a dança entre os dois, entre o ser e o fazer. Esse, no meu conceito, é o ser humano ideal. Mas, to be and to do. Exatamente. To be and to do. To be and to do. E aí eu vejo assim que muitas pessoas,
elas não entendem nada do propósito primário, elas só se focam no propósito secundário. Quando você não sabe quem você é, isso cobra um imposto muito alto. Por quê? Porque você se desconecta com quem você é. E essa desconexão cria um sentimento de incompletude, de insatisfação, um sentimento de falta permanente. Sempre está faltando alguma coisa. E como você não entende nada do ser, você acredita que falta ter. Aí você busca o ter. E não tem problema de buscar o ter. Mas se desde que você saiba quem você é. Se você não usar o ter para querer suprir Exatamente. o desconhecimento do ser. Capota. Eu digo que é o tal do sucesso sustentável. Muita gente atinge sucesso material. Sim. Mas se ela não tiver o sucesso primário de ser quem se é, vai capotar. Porque a pessoa não sustenta, não dá sustentação. Porque falta a base, falta o fundamento. E ela entra naquele círculo, o círculo vicioso do mais e mais e mais e mais, mas chega um momento que ela tem tanto que ela olha e diz, mas qual é o sentido da vida? Eu tenho tudo que eu sonhei mais ainda, isso deveria me fazer feliz e eu não sou feliz. Pelo contrário, né? É a hora que você aumenta os níveis, os estudos mostram isso, de transtorno de ansiedade, depressão e dependência química. Exato, porque tu busca fugas. Exatamente. Como eu não posso estar feliz? Então, eu boto uma química na minha felicidade, eu boto um vício, eu boto e deprimo. Isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Sim. E você falou uma coisa tão legal, enquanto eu atendia, eu sempre fazia uma pergunta: quem é você? E era muito interessante, porque isso eu fazia com adolescente, fazia com adulto. Todos começavam assim, não, eu sou médico, eu tenho uma empresa, eu não sei o que. Eu falei, não. Quem é você? Eu não perguntei o que você faz, o que você tem. A pessoa, não, eu moro no Leblon. Não, eu não perguntei a localização. Sabe? As pessoas descreviam tudo, menos quem eram elas. As pessoas não sabem. É inacreditável. Por isso que eu estou achando legal você falar isso. Porque, assim, não há possibilidade da gente fazer nenhuma trilha se a gente não tiver essa consciência. Porque eu sempre tive na minha cabeça que aconteça o que acontecer, a única pessoa que vai estar comigo do primeiro momento ao último serei eu. Sim. E se você não consegue suprir as necessidades básicas do seu eu, você não consegue, você busca isso nos outros. Você espera que teu trabalho te faça feliz. O trabalho, não existe a mínima possibilidade do trabalho te fazer feliz. O trabalho é neutro. É você que tem que levar a felicidade para o trabalho. Exatamente. A outra pessoa me fazer feliz. Olha o peso que isso... Insustentável. É um peso insustentável. Do ser no outro. E o pior é o seguinte, não é só eu espero que você me faça feliz, são as consequências disso. Por quê? Porque se você me faz feliz, quando eu não estou feliz, eu te culpo. Exatamente. E se você me faz feliz, eu tenho medo de te perder. Então eu já sinto medo, que já é uma infelicidade. E se eu tenho medo de te perder, eu tento te controlar. O tempo todo. O tempo todo. O que aumenta a possibilidade de perder. Que faz com que você fuja de mim. Exatamente, porque você me sufoca. Né? São tudo pontos de descompreensão que nascem dessa ausência do conhecimento de si mesmo. Eu acho isso tão fantástico e tão elementar. Eu fico perguntando, por que não ensinamos isso para as crianças? Porque não sabemos. Nós mesmos não sabemos. Sim, mas talvez de uma forma lúdica. As crianças são mais criativas. Sim. Se você consegue falar de uma maneira que ela entenda, do tipo assim, o que o universo te deu, um superpoder para você estar aqui? Nesse sentido, elas começariam a buscar mais cedo, eu acho. E tu sabe por quê? Lógico que tu sabe, mas por que as crianças são mais
criativas, justamente porque elas ainda não se perderam totalmente nesse mundo conceitual no qual o adulto se perde. A criatividade, ela vem de uma dimensão mais profunda do que do condicionamento mental. Quando a gente fica preso no condicionamento, o condicionamento já é uma condição. Mas uma condição do quê? Uma condição que nós assimilamos do passado. Se é do passado, obviamente não pode ser criativo. Aí a gente tece uns pequenos lapsos de criatividade quando tu junta uma ideia antiga com alguma nova, mas aquele insight, a criatividade intuitiva que emerge muitas vezes do vazio, do nada, que nem Einstein dizia, eu penso, penso, penso e nada acontece. Eu paro para pensar e aquilo que eu buscava se revela a mim. Isso é lindo. Para mim é poesia. Sim, é pura poesia. Então, o ato do pensar, ele é só um mexer na água, né? E aí depois tu te aquieta e as coisas emergem. Mas se você está perdido nesse burburinho mental o tempo todo, que é o mundo conceitual que nós criamos, onde tu julga tudo, tu avalia, tu rotula, e aí daqui a pouco tu te perde nisso. Eu vejo assim que é um dos grandes problemas do ser humano, não conseguir aquietar a mente. E eu queria te perguntar, por favor. Você fala muito em TDAH. Uhum. O que é um pensamento acelerado? Eu tenho, né? TDAH. TDAH nada mais é do que um cérebro que pensa mais do que a média e tem uma velocidade de pensamento maior que a média. Mas como tu sabe a velocidade do pensamento? Porque assim, quando era criança, eu achava que todo mundo entendia o que eu falava. Eu falava tão aceleradamente que as pessoas não entendiam nada. Então eu chegava, não, olha, eu fiz isso, não sei o que lá. Porque a avalanche de pensamentos era tanta que eu conseguia falar 5 assuntos numa frase. E eu me lembro que a minha mãe falava assim, respira, o que você quer dizer? E meus pais são professores. Porque eu chegava já falando uma fração da conclusão que estava passando na minha cabeça. Sim. Depois, e aí os anos se passaram. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa empresa que era a Telerge, antiga, de telefones do Rio de Janeiro. E aí eu fazia todo mês, era um sistema de educação. Eu cheguei no final do ano, uma senhorinha chegou, trouxe um presente para você, eu devia ter uns 23 anos. Trouxe um presente para você, minha filha, que maravilha, eu queria te dizer uma coisa. Ela já era aposentada. Eu acho que o que você fala é muito interessante, mas eu vou te dar uma dica de quem já viveu. Fala mais lentamente, para a gente poder entender. Porque você mistura vários assuntos, mas você não acaba um. Você emenda no outro. Se você ajustar a velocidade de fala, você vai ser imbatível. Fui para casa, falei, um ano inteiro, ela não estava entendendo nada, mas ela estava lá. Sim. E aí eu fui vendo, por exemplo, eu era uma pessoa que, para o que eu queria, eu era hiperfocada sempre. Sim. O que era procrastinação seletiva? Eu sempre perdi a chave de casa, eu sempre perdi objetos, mas não era uma vez, era sempre. Mas sempre. Eu me lembro criança, minha mãe, onde está, não sei o que lá, ela me dava aquelas joinhas que tinha o nome, aquilo ia indo, nunca soube onde foi parar. Perdi tanto óculos, perdi tanta coisa. Aí eu comecei a fazer rituais, checklist. Eu, se vou viajar, eu faço checklist. Quantos volumes eu estou levando, porque deixar um volume pelo meio do caminho era normal. Então, assim, é uma velocidade maior, que ao mesmo tempo eu fui entender que me trazia a criatividade que eu tanto almejava, porque o que é uma ideia? Um pensamento cruzando no outro, certo? Você pode ter, se eu tenho mais pensamentos numa velocidade maior, a probabilidade de um pensamento cruzar com o outro aumenta. Aí o pessoal fala, tá bom, é mais criativo. Sim, mas também tem muito pensamento idiota. Você tem um volume maior de ideias. Mas, pelo todo, você tem maior possibilidade
desses engarrafamentos de pensamento. Quando eu vi que era exatamente aquela maneira de funcionar, que me dava essa coisa de ver ou antever as coisas, eu falei, isso é bom. Aí eu fui pegando o que era bom e fui falando, mas o que me traz de disfuncionalidade? Era perder tudo. Era falar e as pessoas não entenderem nada, porque eu falava 3 assuntos numa mesma frase. E eu comecei autodidatamente fazendo, não, mas eu posso diminuir aqui. Aí eu comecei a treinar a falar de tal maneira que o outro entendesse. E aí fui organizando, porque só assim eu comecei a escrever. E aí descobri que eu tinha que escrever tudo. Até hoje eu escrevo à mão, né? A Bic, caneta Bic. Sim, eu também faço isso. Por quê? Depois que eu fui sacar, quando eu escrevo, necessariamente eu lentifico o meu pensamento. Porque eu sou obrigada a lentificar daqui para cá. Eu não tenho como escrever na velocidade que eu penso. Sim. Então eu fui ajustando. E conforme eu fui ajustando, eu falei, gente, dá certo. Foi me dando uma sensação, tipo assim, seja lá, por que eu tenho isso? Isso não tem mais a menor importância. Né? O que importa é que eu vou pegar o que tem de bom e exacerbar, e o que me traz prejuízos, eu vou aprender a lidar. Então, isso foi uma batalha. Então, tem gente que fala assim para mim, você idealiza o TDAH. Eu não idealizo, não. Foi muito sofrido. Sim. Mas hoje eu falo, que bom que eu tenho esse funcionamento, porque me trouxe coisas maravilhosas ao mesmo tempo. Qualquer criança TDAH é super apegada à mãe, é super respeitosa, adora bichinho, se dá com gente idosa. Aí quando eu fui estudando e vendo, eu falei, gente, mas não é que isso aqui acontece? Essa coisa meu. Eu até para dar consulta, Jacó, eu fazia desenhos, eu ia falando, estava aqui falando com o paciente, eu ia escrevendo, ia desenhando, olha, tá vendo? Isso aqui funciona assim. E aquilo já era uma maneira de eu lentificar e poder me conectar. Então, acontecia muito dos pacientes, quando eu ia pegar no final da consulta, deixa eu jogar fora esse papel. Não, pelo amor de Deus, me dá esse papel. Sim. Aí eu falava, mas como? Não, eu gostei, eu vou levar. Aí eu tinha um adolescente que na semana seguinte trazia, fiz um mapa mental. Aí eu falei, como é que é? Mapa mental, me ensina a fazer? Claro. Olha, você pega a ideia que você falou aqui, foi essa. Falei, caramba, que coisa legal. Aí eu pedi ao meu adolescente para me ensinar a fazer o tal do mapa mental. E eu ensinava qual era o funcionamento dele. E eram trocas. Porque eu nunca tive vergonha de dizer não sei, me ensina. Até hoje. Eu acho que isso é uma grande vantagem também. Então, assim, o TDAH é isso. Mas, antes de tudo, é um tipo de funcionamento cerebral, como existem vários outros. Né? Eu fiz essa pergunta justamente porque eu nunca tive esse tipo de problema. E aí fica difícil você entender quando você não teve essa experiência. Mas eu atribuo isso um pouco, eu vejo assim, que eu tive muito contato com a natureza desde cedo. E na natureza você muitas vezes se obriga a quebrar esse fluxo contínuo do pensamento, que é isso, talvez que seja um pensamento acelerado, é um fluxo exagerado. Isso, né? Isso. Então, porque não é o acelerado, é um fluxo aumentado. É um fluxo aumentado que as coisas vêm de mais ou menos como em avalanche, muita água saindo da torneira. Isso, né? Não exatamente isso. Então, eu oriento muitas pessoas a isso, porque eu até estava outro dia vendo uma palestra sua e você falava do quanto a nossa história é recente. É verdade. Então, nós seres humanos, Homo sapiens sapiens, é muito recente. Mas mais recente ainda é essa migração da natureza para a cidade. É verdade. Não dá para dizer que uma cidade que nem, por exemplo, São Paulo ou qualquer outra grande capital é natureza. Ela é uma evolução do que um dia era natureza, ou involução, eu não sei. Involução. Nesse caso, involução. Mas aí eu digo o seguinte, o ser humano não foi feito para viver num apartamento. Eu fico impressionado como que nós conseguimos nos adaptar, que não enlouquecemos de vez
Né? Então, você ir num ambiente natural, da natureza, isso te ajuda em tantos aspectos. Pessoas têm problemas, por exemplo, de lidar com a morte. Eu digo, vai na floresta. Que acontece o tempo todo. E você vê a harmonia que existe entre o que se decompõe e a beleza daquilo que se decompõe e daquilo que emerge daquilo que se decompõe. Então, nada existe para sempre. É estranho a gente se assustar com a morte, ter medo da morte. Por quê? Porque é um ciclo muito natural. E vem também, esses medos, eles vêm também, de novo, sempre, e eu acho que essa é a disfunção básica do ser humano, essa desconexão com o ser, com a vida. Porque nós, em essência, nós somos vida. As pessoas pensam que o oposto da morte é a vida. O oposto da morte é o nascimento. Você nasce e morre. A vida é eterna. Então, por isso que Jesus dizia assim, às vezes a gente não entende isso dentro do ambiente em que a gente aprende sobre isso, a gente não entende isso. Quando ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E aí entrava o meu TDAH, quando o padre falava isso, eu não conseguia parar de pensar que eu queria ver, mas eu já tenho uma vida, como é que eu vou ter mais vida do que eu já tenho? Uhum. E aquilo ficava me torturando, e eu acho que assim nasceu um pouco o pesquisador, o provocador, tu dá espaço para essas coisas, né? E um dia eu disse, cara, vida eterna, o que é a vida eterna? Não é uma vida eterna depois que você morrer. A vida é eterna. O tempo todo. Então, se você se conectar com isso que é eterno o tempo todo, que está ali, você consegue ter uma base que é uma rocha, que não muda. Aí as coisas começam você começa a ter espaço para refletir sobre o que é impermanente. Para sentir as coisas vindo, para você usufruir, para você curtir, mas também, quando chega a hora, você deixá-las ir. Mas a gente não, quando você encontra uma coisa que faz sentido... Não, você quer eternizar aquilo como se você pudesse, né? Isso que você está falando é fantástico, eu sempre falo isso, eu acho que a morte é uma etapa da vida. Uhum, exato. Do viver. Acho que a gente tem um pouco isso, nós, Homo sapiens, como esse medo da morte. Eu acho que os animais não têm esse medo. Aí vão dizer, mas eles não têm consciência. Acho que sim, tem, porque o elefante se retira para morrer. Você vê o movimento, eles se aquietam. Eu não concordo muito que os animais são coisas assim, não tem sentimento, não tem o quê. Tem. A vida sempre pulsa. Em qualquer célula, você imagina num ser. Eu acho que em algum momento o ser humano deu um salto no seu lobo frontal, na sua capacidade de realizar, e ele esqueceu que ele faz parte da natureza, ele não é o dono. E aí, como se eu sou o dono, não quero morrer, os outros morrem, mas eu não morro. Até o descuidado que tem com os outros animais, né? E com a própria espécie? E com a própria espécie. Então, eu acho que isso foi algum momento... eu acho que a revolução tecnológica foi muito ruim, porque deu essa ilusão de um poder tudo, e na realidade, não acho que a gente pode tanto. Eu acho que a gente faz um foguete, vai para Marte, quer não sei o quê, mas não está dando conta de fazer uma vida melhor aqui. Isso, na minha cabeça, é muito pirante, gastar bilhões de dólares para ver se um dia vai mudar. Qualifica esse planeta. Para que querer procurar um lugar melhor se tu não consegue nem cuidar desse? Exatamente. Que é perfeito, né? Que é perfeito. Terra é perfeito, né? Perfeito. Agora Marte, sei lá onde você queria. Tá tudo bem, mas eu tenho um planeta deslumbrante. E que a gente não dá conta de cuidar. Aí fica, vamos pro outro quando isso aqui acabar. É como se você tivesse o hábito de quebrar tudo no seu apartamento, de chutar tudo, de jogar os pratos contra a parede, e aí quando tá tudo quebrado no chão, dizer, eu tenho que me mudar de apartamento, isso aqui não serve mais. Foi você que quebrou tudo. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem essa ilusão, que eu acho que é uma ilusão tola, né?
E você falou assim de uma vida eterna. Eu nunca achei que a vida acabava quando eu for morrer, vou morrer. Porque tem gente que fala assim, quando eu morrer. Não, quando não, vai acontecer. E tu te preocupa com isso? Nada. Nem eu. Pelo contrário, eu acho assim, eu tenho tanta certeza que isso vai acontecer. Eu só peço assim, se eu tiver merecimento, ainda tem isso. Que seja uma hora de lucidez. Porque eu quero viver esse momento dessa passagem, né? Que eu não resista, que eu me entregue com... Como quem se entrega, sei lá, um colo de mãe. Sim. Não sei. A sensação ao que eu sono. tenho ao sono. Exatamente. De maneira confortável. E eu sou uma pessoa que a pessoa fala, a morte, eu não tenho o menor poder sobre ela. E aí, assim, o que eu tenho é viver. E tentar viver o melhor possível. Porque eu acho que a gente morre como a gente vive. Se você está vivendo bem, você vai morrer bem. Porque é uma etapa dessa vida que você está vivendo. E a pessoa se pergunta, mas e o que vai acontecer depois? É especulação. De todos os lados. E aí as pessoas dizem, eu sou cristão. Ok, então se você é cristão, então siga os ensinamentos de Jesus. Ele disse, por que andeis ansiosos com o dia da manhã? A morte é no dia da manhã, por que você fica ansioso com isso? Viva no dia de hoje. E tem essa passagem, eu adoro estudar os ensinamentos de Jesus. Eu acho que é o Novo Testamento. Né? Se você conseguir entender, e não estou dizendo que eu consigo entender, mas eu consegui entender muita coisa que me consola. Mas se você conseguir entender o que Jesus quer dizer, você resolve 90% da sua vida. Mas tem que entender o que ele quer dizer. Por exemplo, tem aquela passagem onde justamente os apóstolos estavam preocupados com as coisas desse mundo. Onde é que nós vamos dormir? O que nós vamos comer? Se nós vamos andar por aí falando para as multidões, nós temos que comer. E aí Jesus disse, se vocês viverem... Ele não disse isso, ele disse, olhe como vivem os lírios do campo. Olhem como vivem os pássaros do céu. O que as pessoas não percebem nisso? Se eu digo, olhe como vive a Ana Beatriz, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para olhar como você vive e talvez viver desse jeito. Então, ele diz assim, se você viver como os lírios do campo e como os pássaros do céu, o Pai do céu vai cuidar de vocês. Aí vem toda uma questão. Primeiro, como vivem os lírios do campo, os pássaros do céu. E segundo, o que é o Pai do céu para Jesus? Tu nunca pode presumir que aquilo que tu pensa é o que Jesus pensava. Exatamente. Tu não tem essa comprovação. Não, o Pai do céu é um homem barbudo que mora lá num espaço sideral, não sei aonde, que vai te jogar as coisas. Não sei se Jesus acreditava. Aliás, eu tenho quase certeza que ele não acreditava nisso, porque quando a samaritana perguntou quem é Deus, ele disse, Deus é Espírito. Não um Espírito, não o Espírito. Ele disse, Deus é Espírito. É não matéria. Exato. Pronto. É não matéria. É não matéria. Então, se você vive como os pássaros do céu, existe algo imaterial que vai prover para você, assim como existe algo não material, um espírito que provê para os animais. E aí vem essa questão, como vivem os pássaros, como vivem? Eles vivem profundamente enraizados no agora, no ser. A existência, existe algo maior do que eles cuidando deles. E aí entra aquilo que você disse, em algum momento nós passamos a acreditar que nós somos uma espécie fora, das outras, acima de qualquer coisa, e somos nós que temos que tocar o mundo por conta própria. E utilizar todos os outros seres ao nosso bel prazer. E nos desconectamos
com o todo. Não fazemos mais parte do todo. Nós não vivemos mais como os lírios do campo, nem próximo a isso. Né? Então, quando você começa a se questionar sobre quem é você, autoconhecimento, todas essas questões, elas entram dentro da equação. A aceitação, você não resistir a tudo que acontece, e nós somos exímios, resistentes a tudo. Nós resistimos a tudo que a gente não deseja. Como exato. se a vida fosse uma experiência onde a gente tem que ser agradado o tempo todo. Isso não existe. Você acorda de manhã, olha para fora, tá chovendo. Aí você reclama que tá chovendo. Mas também não exalta quando tá o sol que você queria. Exato. E quando tem o sol e o sol tá muito quente, a gente também resiste, porque isso afeta o nosso humor, isso afeta o nosso desempenho, isso afeta... A gente tem uma noção muito estreita e muito pessoal de como as coisas deveriam ser, e a gente quer que tudo seja dessa forma. E por isso que nós sofremos tanto. Porque não aceitamos nossa condição. E achar que você sabe o que é certo e o que é errado dentro de um contexto muito maior. Até mesmo para lidar com uma doença, que é uma coisa, vou expor um câncer, que é uma coisa extrema. Conheço muitas pessoas que tiveram câncer, curaram o câncer e, olhando em retrospectiva, eles falaram que foi uma das melhores coisas que me podia ter acontecido. Porque mudou totalmente a minha compreensão. Eu valorizo coisas que antes não valorizava. Então, assim, dá para se dizer que aquele câncer foi uma coisa ruim ao todo? É lógico que ninguém deseja ter um câncer, ninguém precisa ter um câncer. Mas eu estou dizendo, numa circunstância dessas que está dada, é muito melhor você aceitar e lidar com isso a partir dessa aceitação, essa realidade. O que eu posso fazer? Do que você dizer, por que isso aconteceu agora? Isso só comigo? É a frase, logo agora, né? Por que comigo? Logo agora que eu ia sair em férias, logo agora que eu ia me aposentar, logo agora que eu me apaixonei, logo agora que eu estava planejando ter um filho. A personalização é só comigo. Tu já percebeu, você deve ter percebido isso muitas vezes, como que a gente acha que os nossos problemas, eles só são nossos? E é isso que eu falo. Para minha vida é uma experiência maravilhosa, mas ela para mim é uma faculdade. A gente está aqui para aprender. A prova não vai facilitar. O primeiro ano não pode ser a prova que eu vou fazer aos 40. Não pode ser a que eu vou fazer aos 50. E está tudo bem. Porque você vai se preparando para as provas mais difíceis. Exato. Ou você pensa dessa forma, ou então esquece, só vai sofrer. Vai fazer um pacto de sofrimento. Uma coisa que eu observo muito você falando, você me lembra uma mistura de Viktor Frankl com os estoicos. Você bebeu nessas duas fontes? Eu estudei um pouco o Viktor e um pouco os estoicos, se bem que eu não gosto dos estoicos. Por quê? Porque os estoicos, eles pregam um pouco uma negação das emoções. Entendi. Mas estou dizendo, não precisa ser a essência. Sim. Mas ali a inspiração. Sim. Não tem como... A minha linha filosófica, os estoicos, são uma escola muito interessante que teve assim, seu apogeu, a modernidade do estoicismo em Marco Aurélio. Exatamente. Que foi talvez o único político, o único imperador que realmente foi sábio que eu conheça, entendeu? E que teve Epiteto como seu professor. Exato. Então, eu vejo um pouco essa questão do estoicismo presente na minha fala, mas eu tenho uma pequena nuance que eu diria assim, que tudo que eu falo se desvincula um pouco do estoicismo, porque o estoicismo, eles trabalham muito assim, a frieza em diante de tudo. E eu acho que a frieza diante de tudo mata uma coisa que nos faz essencialmente humanos, que é a sensibilidade. Eu gosto de acreditar que as emoções, elas são produzidas pelo pensamento.
O pensamento produz as emoções. Ah, mas tem coisas que eu não penso e eu sinto. É muito forte. Muitas vezes isso é um pressuposto mental. A crença, ela está tão profundamente enraizada dentro de você. Já pensa automaticamente que você nem pensa. Forma. A reação, ela é instantânea. E existe uma outra coisa que eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que o sofrimento que nós vamos sentindo ao longo da vida, quando ele não é encarado e lidado adequadamente, ele vai deixando vestígios em nós. Vestígios de dor. Lixo. Mas não como se fosse um lixo, porque o lixo ele é uma coisa morta. O sofrimento, a dor, o lixo que fica é energia. Uhum. E energia é vida. Então você vai, na medida que você vai sofrendo e você vai sofrendo intensamente e não vai lidando com esse sofrimento, você vai acumulando um corpo de energia de sofrimento dentro de você, que é um corpo de dor. É quase como se fosse uma entidade que vive dentro de nós. Entendi o que você está falando. Então você tem essa energia pesada. E essa energia pesada, ela pode muitas vezes estar meio adormecida, meio latente. Mas se algum gatilho acionar ela, você se torna extremamente violento. Por quê? Porque toda aquela dor, ela emerge. E aí você ataca você. E depois você olha para a destruição e você diz, meu Deus, como eu fiz isso? Mas não era você, era todo aquele movimento. Então, isso é uma outra emoção, mas que nasce de sofrimentos que você criou. E aí existe uma outra coisa, Bia, que eu acho que não são emoções, mas que muitas vezes a gente confunde com emoções, tá? Isso não é científico, não tem como comprovar. Sim, você está falando um ponto de vista. Isso. Existe algo em nós que nós confundimos com emoções e que nós perseguimos, mas que não são emoções. São estados naturais do ser. E que tu só consegue sentir quando tu acessa o teu estado natural, que é aquela essência mais profunda. Entendi. Por exemplo, o pensamento não pode criar paz verdadeira. A paz verdadeira, ela é um estado natural. Quando você aquieta a mente... Que antecede o pensamento. Você só consegue sentir paz quando você meio que transcende o pensamento. Quando você acalma a mente, você abre um canal para você sentir a paz. O amor. Tu não consegue amar com a mente. O amor é um estado natural. E quando você está muito preso na mente, e quando eu falo de mente, eu me refiro a essa voz na cabeça, esse movimento mental, que também, né, de repente, o conceito de mente é diferente do meu. Não. Mas essa voz, quando você está preso nisso, essa voz ela vai se apegar a outra pessoa. Ela vai se encantar pela outra pessoa, mas não é o amor verdadeiro. Talvez dá para ser chamado de amor romântico, porque amor é só uma palavra, como Deus só é uma palavra, como a palavra não é a coisa. A palavra te conduz à coisa. Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. E você acredita em Deus? Sim, eu também acredito em Deus. Então nós dois acreditamos em Deus. Vamos lá. Daí a pouco, mas o que é Deus para você? Deus para mim é Alá. Tu não acredita no mesmo Deus que eu acredito. Então, aí começa o conflito. Deus é só uma palavra. O que existe para além disso que nós usamos como referência de Deus? Como referência de Deus. Então, o amor verdadeiro, ele só pode ser sentido quando você acessa essa dimensão mais profunda. E por isso que a doutrina basilar de Jesus é amai-vos uns aos outros.
Mas como é que tu vai amar alguém que tu julga, que tu rotula, que tu... Tá além do pensamento. Esse amor. O amor é aquele... por Jesus. E Jung disse isso um pouco. Ele disse, o amor não é uma coisa que você precisa criar, que você precisa buscar. Você só precisa eliminar coisas para chegar até ele. Então, o que é eliminar essas coisas? É eliminar um pouco os conceitos, os rótulos. É você achar que o outro tem que ser como você acha que ele deveria ser, porque isso para mim é o egoísmo. Egoísmo não é você viver a vida do seu jeito. Egoísmo é você querer que o outro viva a vida dele como você quer. Isso é egoísmo. Tu pode viver a vida como tu quiser. Tá? Então, o que acontece? Esses estados naturais do ser é o que nós almejamos, que nós buscamos, que nós temos tanta dificuldade para encontrar. Por quê? Porque nós procuramos isso nas coisas ali fora. Né? Nós achamos que nós só podemos estar bem quando o mundo à nossa volta estiver bem. Estiver perfeito, sim, que não irá acontecer. E aí nós nunca vamos estar bem. Acho que a vida é uma grande viagem para dentro, né? E a gente continua fazendo ela para fora, né? Agora, tem uma coisa, por exemplo, qual é o teu ponto de vista das emoções básicas? Porque, por exemplo, medo. Medo é uma coisa que é uma emoção básica. Eu digo que pertence ao funcionamento do cérebro, que não tem nada a ver com a consciência, nada a ver com a minha essência. Eu tenho um corpo material e ele obedece leis materiais. Sim. Né? Da gravidade. Eu estou sujeita. Ao mesmo tempo, eu acho que a minha consciência não está sujeita a nada disso. Né? A sensação que eu tenho, que tempo e espaço, depois que eu não for mais matéria, vai ser uma beleza. Porque eu vou de um lado para o outro simultaneamente, sem nada para me atrapalhar. Eu tenho essa sensação. Mas eu acho que fica difícil para as pessoas entenderem, porque elas ainda acham que elas são o que elas pensam. E tem muitas teorias que falam sobre isso. Né? A clássica frase de Descartes, né? Penso, logo existo. Na verdade, você existe muito antes de pensar. É o que eu acho. Né? Então, como é que você coloca isso para as pessoas? Porque tem gente que você fala assim, tira os pensamentos. A pessoa, não me é possível. E elas nunca vão acessar essa sensibilidade, que é a sensibilidade imaterial. Esse é o grande problema, mas eu acho que agora você voltou ao seu estágio pré-encontro com aquela senhora que disse... Você fez 8 perguntas profundas que, se fossem respondidas, resolveriam o problema do mundo. Mas é o que a gente acha, sim, né? Não, mas você fez várias perguntas dentro de uma pergunta e concatenou tudo, mas deixa eu tentar responder tudo isso. Bom, medo. O medo é um sentimento básico, tá? Mas existem 2 tipos de medo, na minha concepção sobre medo, nos meus estudos. Existe o medo instintivo, sim, que é o medo está impregnado em nós. Está programado. Nós somos animais, né? O medo como uma reação a um perigo real e imediato. Exatamente. Eu estou andando na floresta, eu vejo um urso, um grizzly ali, me encarando. É um medo que eu preciso sentir, porque o corpo ele vai se preparar ou para enfrentar o urso, que não é uma boa ideia. Não recomendo. Se não recomendo. Não é uma boa ideia. Ou escapar, que também não tem muita solução. Mas esse é o medo instintivo. Só que o medo instintivo, Bia, não é o problema. Né? Quantas vezes na vida tu vai encontrar um urso? Aí tem um medo psicológico. Que é o medo subjetivo. Que tu tá deitado na cama, e tá tudo bem, o marido do lado, a esposa do lado, os filhos dormindo, tudo um silêncio, e aí você começa a pensar, e se eu adoecesse? Entendeu? Então esse é o medo psicológico. O medo psicológico, ele nasce
da nossa relação disfuncional com o tempo. O medo psicológico. E você nunca tem medo do passado. Sim, nem do futuro. Você tem medo de algo que você imagina possa que vai acontecer, mas ou não aconteceu. Ou não, entendeu? Então, o que acontece? O passado ele não é o problema em relação a esse medo. É a sua imaginação de uma possibilidade, mas existem infinitas possibilidades que podem acontecer e muitas vão acontecer, e quando elas acontecer, você vai saber lidar com elas. Então, é uma relação disfuncional com o tempo, porque existe algo que você pode fazer agora em relação ao fato de que talvez você vá ou não sofrer um acidente de avião no futuro, você não pode. Nada. Então, isso é disfuncional. Se você vivesse como os pássaros do campo, você estaria enraizado nesse momento. Você, em vez de ficar preso na mente, você voltaria para dentro do corpo. Você sentiria a vivacidade do corpo, a vida latejando dentro do corpo. Pulsando. E isso é uma experiência que poucas pessoas têm e que ela é muito gratificante. Né? Você está ali, você sair da mente e você habitar o seu corpo. E aí sim, muitas doenças, e você como médica, dentro dessa área da psicologia, você sabe que se você não habitar o seu corpo, é como você abandonar uma casa. Todo tipo de inseto e coisas vão tomando conta. Agora, se você habita ela, então você habitar o seu corpo, você sentir o seu corpo, você estar presente para o seu corpo, não só no andar de cima, desça. Né? Muitas vezes, eu quando fiz isso, era tão engraçado, eu comecei a sentir os dedos do pé, eu nunca tinha sentido os dedos do pé, a menos que eu batesse na quina da mesa, na parede, entendeu? Sim. Então tu começa a está tudo ali pulsando, tudo pulsando. E aí, a outra pergunta que você fez sobre a questão da consciência, a questão do pensamento, existe uma coisa da citação de Sartre, não de Sartre, não, primeiro de Descartes. Descartes disse, eu penso, logo eu existo. Então aqui ele igualou pensar com existir. Mas depois, um século, 2 depois, Sartre disse, a consciência que percebe o pensamento não é o pensamento. Então, o que existe hoje? Uma coisa que eu venho estudando e praticando há anos, que é o despertar. Mas o que é o despertar? Eu tô louco para achar um conflito entre nós, a gente não acha? Tá difícil já. O despertar, para mim, é você separar mente e consciência. É se ver, ser o observador que observa seus pensamentos. Isso. Então, só que isso também é uma coisa que você tem que ter muito cuidado, porque o pensamento ele pode se dividir em dois. Então tem que ter muito cuidado para ser verdadeiramente aquela testemunha silenciosa, o observador. Porque a consciência, ela não é pensamento, ela é um estado de presença, é uma atenção plena. E aí você está ali, as pessoas dizem, mas como é que eu vou observar o meu pensamento? É só você estar presente para a voz na cabeça. Existe a voz, antes só existia a voz, e agora você começa a perceber que existe uma voz. E o engraçado é que quando você percebe a voz, por um pequeno lapso de tempo, a voz desaparece. E aí ela volta de novo. Né? Porque é um impulso forte que vai roubar a consciência de você. Mas se você praticar isso, se você fizer isso, você consegue aos poucos acessar um campo muito mais amplo que o pensamento. E aí você começa a experimentar aquilo que eu chamo os estados naturais do ser. Você não vê mais a pessoa, você meio que consegue, a pessoa ela se torna transparente.
É como um abajur, né? Tu tem a capa, a cúpula, e dentro tem a luz. Todos nós somos luz, que é a vida em si. Mas quando você só enxerga a cúpula, a capa, a luz que permeia todos os fios e conecta tudo, ela desaparece. Então, parece que você é um fragmento isolado no espaço, num mundo cheio de conflitos, e é dali que nasce muito do nosso medo, da ansiedade, da preocupação, né? Você não consegue sentir conexão com nada. E aí você entra nesse sentimento de falta, de carência. E aí qualquer pessoa que te abana, você agarra porque você precisa desse abano. E aí que você começa a se tornar vítima do próprio mundo que você criou. Né? As pessoas começam a te explorar, te manipular. Por quê? Porque você é muito, muito carente, muito aberto a tudo isso. Porque você está desesperado, procurando alguma coisinha que dê sentido a essa vida sem sentido que nasce da desconexão com tudo e com todos. Não, e faz sentido? Com a gente mesmo. Né? Porque na realidade a desconexão sempre é com a gente. Mas isso faz sentido para você? Total. Sempre me fez sentido. Eu sempre disse, quando as pessoas falam assim, não, mas os meus pensamentos, eu falei, tá, mas me diz o teu pensamento. Eu penso que uma coisa ruim vai acontecer, Eu falei, tá. Agora, vê de fora. Não consigo. Não, você consegue. Por exemplo, se eu estou dirigindo um carro, alguém me dá uma fechada, não vem um pensamento, queria matar essa criatura. Sim. E rapidamente você fala assim, que isso? Pensamento é isso. Ele é estranho a você. Pelo menos eu não me identifico com nenhum pensamento de resoluções violentas. Aquilo passa pela sua cabeça. Até garanto que passou no pensamento de Gandhi, em algum momento. Mas a questão é que a minha consciência não se prende a esse pensamento, porque não sou eu. Quando você estranha um pensamento, é a maior prova de que nós não somos o que a gente pensa. Exato. Porque se fôssemos, o mundo estava muito pior. Mas muito pior. E aí vem essa questão... Tá, mas daí uma pessoa desperta não vai ter mais emoções como ressentimento, como mágoa. O nosso lado humano, a nossa dimensão humana, ela requer isso. Você tem emoções, a diferença é que hoje o meu ressentimento, ele dura 3 minutos. Antes durava 10 anos. Entendeu? Exatamente. Eu fico ressentido. Eles não te vestem mais. Eu sempre costumo dizer isso. Não me veste mais. E tem coisas assim, claro que a gente passa por situações na vida, a gente guarda algumas mágoas momentâneas, mas eu tenho uma coisa com esses sentimentos que quando alguém chega para mim, nossa, mas fulano que te fez isso, eu olho assim, eu não consigo nem lembrar. É como se eu tivesse... Foi-se, passou, sabe? Ou quando alguém... E não é porque eu estou fingindo que... Sim. Não, aquilo de alguma maneira desconecta de mim de uma maneira que eu falo assim, meu Deus do céu, isso aconteceu dessa forma. Às vezes a pessoa tem que me lembrar. E às vezes a pessoa diz algo, porque hoje a gente está muito exposto na internet, quando você tem um pensamento um pouco assim, né? As pessoas, elas muitas vezes te atacam. E uma coisa que eu olho, eu digo o seguinte, o que essa pessoa pensa sobre mim que levou ela a dizer isso? Porque ela não está me atacando, ela está atacando a imagem que ela tem de mim. Você. Exatamente. Então, eu não preciso me afetar. Eu pergunto assim, qual a imagem que ela construiu de mim mesmo e que ela está atacando agora? E que ela está de mal com o que ela criou. Né? Porque eu não sou a imagem que essa pessoa tem de mim. Mas é lógico que eu me pergunto, de alguma forma, eu mostrei algo para ela. Teve uma pessoa que me disse esses dias o seguinte, eu me esforçava para te ouvir, mas eu dizia assim, esse sotaque,
não aguento esse sotaque. Como se o problema fosse o sotaque. Mas veja a conclusão que ela chegou. Ela disse, depois eu vi que não era o sotaque, era o que você falava que me agredia. Claro, entendeu? Sempre foi. Sim, é sempre isso, entendeu? Então, também o que as pessoas pensam que a gente é de forma idolatrada, de idolatria, também está errado. Eu recebo coisas de todos os lados, de ódio e de idealização. E algumas vezes eu falo assim, não sou nada disso. Desculpa te decepcionar, mas não sou. Se eu fosse 1/10 disso tudo que você imagina que eu fosse, eu não estava mais aqui, eu já tinha passado para o outro lado. Eu vou num lugar e aí, mas você também faz isso? Eu disse, mas... Da onde foi dito ou percebido que eu não faço isso, né? As pessoas têm isso um pouco. Sempre nos polos, né? Ou te odeia ou te idolatra. Quando a gente está todo numa mesma base. Uns estão indo um pouquinho mais na direção da luz, outros estão um pouquinho mais para trás, mas está todo mundo na mesma fila. A fila é para todo, é para a humanidade. Exatamente. Eu vejo isso bastante acelerado pelas redes sociais muito. Né? Eu acho que isso se tornou até, de certa forma, um pouco perigoso. Em que sentido? Porque assim, eu tenho a sensação de que... Não sei se é isso que você está falando. Se não for, me corrige, por favor. Eu tenho uma sensação de que a gente tinha momentos... Eu sempre falava assim, de 10 em 10 anos eu me reinvento. Que era como se fosse um ciclo vital para mim mesmo. E eu não planejava. Quando eu vi, eu estava naquele movimento. Hoje em dia, eu digo que hoje isso dura 2 em 2 anos. De alguma maneira, essa tecnologia, essa coisa, hoje me faz ter um movimento de mudança, de adaptação, que talvez seja essa percepção. Em que sentido você está falando essa coisa das redes trazendo essa questão de mudança ou de adaptação? Quando eu falei disso até se torna perigoso, não era... Nesse sentido está certo, mas era mais no sentido de você se perder em querer se tornar o que as pessoas pensam ou imaginam de você. Porque isso vai ser um problema não para as pessoas, mas para a gente. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Na busca dessa essência, cada vez vai ser muito... Vai se afastando. Vai se afastando. Em vez de mergulhar para dentro... Começa a transitar na transversal, exato, não para dentro, vai para o lado. E vai se inflando, e aí chega um momento que as próprias pessoas que te levaram a essa idolatria, elas vão se voltar, porque o ser humano, dentro dessa condição normal e disfuncional em que a maioria de nós vive, eu acho que o ser humano, ele ainda é um tanto disfuncional, eles adoram te levar para depois te sacrificar, te crucificar. Como fizeram com Jesus. Exato. Isso é muito do impulso, né? Você pode ser bom, mas nunca melhor que eu. Então, se você for muito melhor, eu tenho que acabar com você, porque acaba meu problema de ter que melhorar. E até uma barganha inconsciente. Eu tô do teu lado, mas se eu te pedir uma coisa, tu tem que me atender. Se tu não me atender, eu me volto contra você. Exatamente. Isso é muito... comum na essência humana. Eu tive uma situação, por exemplo, que num podcast a pessoa perguntou, você acredita em Deus? E eu disse que não. Aí ele perguntou, como assim você não acredita em Deus? Eu disse, não, porque... quando você acredita numa coisa, isso me parece estranho, acreditar em Deus, porque quando você acredita, você também, em tudo que você acredita, você pode ter dúvida. Se você tem certeza de algo, você não precisa acreditar, porque você tem certeza. Sim. Então, tem essa questão. Por causa disso, eu não acredito. E o segundo... Porque acreditar é um atributo da mente, acreditar ou não.
E quando você acredita no quê? Não é numa ideia? Que você construiu daqui. E essa ideia, ela não se interpõe entre você e aquilo que está para além da ideia, como se fosse uma cortina assim. Então, o que acontece? Eu não acredito em Deus, eu sinto Deus. Eu sinto Ele como uma presença, como uma verdade, como o fundamento de todas as coisas, a vida eterna que existe para além de todas as formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Então existe algo eterno em nós, isso é Deus, eu sinto isso, mas eu não acredito nisso. Então seria sinto, logo existo. E não penso, logo existo. É muito... Agora, aí vem essa pergunta que você fez, que muitas pessoas dizem que você é o que você pensa. Isso, de certa forma, é verdade. No sentido de que aquilo que você pensa verdadeiramente, você passa a defender. Você passa a criar esse eu conceitual, que tem dois pensadores chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela. Eles têm uma teoria da cognição de Santiago, e lá eles defendem a tese de que, da mesma forma como nós criamos ferramentas ao longo do tempo, um machado de pedra, arco e flecha, essa mesma habilidade, essa mesma capacidade, nós usamos para criar um eu à parte daquilo que nós somos. Então, quando você cria um eu conceitual, você passa a viver esse eu conceitual. Um exemplo, eu sou incapaz, eu não sou digno de ser feliz, eu não sou digno de ser amado, eu sou uma pessoa feia, ou o contrário. Você passa a viver aquilo, mas você não é isso. Eu chamo isso de falso eu. Você cria um falso eu, uma ideia equivocada, distorcida de quem você é, e você passa essa ideia, ela passa a ser uma espécie de filtro através do qual você vê o mundo, e todos os teus desejos, as aversões, elas são determinadas por esse falso eu. E é por isso que a gente, de certa forma, tem, na minha concepção, essa disfunção, que é essa desconexão com quem você verdadeiramente é. E um pouco, e aí de novo vem algumas teorias minhas assim, se você não concordar, você pode dizer. Mas, falar. Por exemplo, existem dois tipos de conhecimento. Existe o conhecimento conceitual. Você pode estudar tudo sobre uma árvore. Você sabe... Tamanho, fruto que dá, o fruto que dá, a madeira, enfim, tudo você pode saber tudo da árvore. Mas você não conhece a árvore. Você conhece tudo sobre a árvore. Você pode nunca ter visto a árvore. Você pode estudar 1000 anos maternidade. Você vai estudar a maternidade, você sabe tudo sobre maternidade, mas você nunca foi mãe. No caso da árvore, tem esse conhecimento e tem o conhecimento direto, que você simplesmente elimina todos os conceitos e você simplesmente olha para a árvore, contempla a árvore. Você vai ver uma outra árvore. Você vai ver algo totalmente diferente. Por isso que, voltando para essa questão de Deus, eu acho que nós nos acostumamos a ter conceitos. A ter um relacionamento conceitual. Quando você... Aí eu pergunto para as pessoas, se você está nos assistindo, eu vou perguntar, quando você reza, quando você ora para quem? Não é para uma ideia que você tem na cabeça, um conceito? Jesus disse, quando orardes, feche a porta do seu quarto, ore em secreto, que o Pai que está em secreto
vai ouvir as suas preces e vai lhe atender. Mas veja bem, há 2000 anos atrás, as casas lá no Oriente Médio não tinham porta no quarto. Exatamente. Entendeu? E ele falava figurado justamente para que as pessoas pudessem entender isso. Então, feche, tranque, silencie a mente. Ah? E aí, ore em secreto, que o Pai que está em secreto significa sinta a conexão com Ele, sinta o sopro divino, vital, a força vital em você, que está em secreto. Sinta isso. E aí vai te atender, mas não significa que você vai ter uma casa, um carro dos sonhos saindo disso. Mas aquilo que você esperava receber com o carro, com a casa, que é a plenitude, a abundância, o sentimento de paz, de segurança, isso vai vir. E quando você se sente pleno, quando você se sente abundante lá dentro, isso também vai se manifestar externamente. Que no mundo material pode ser que seja algum tipo de suprimento material. E se não for... Também foi suprido. Você já teve o benefício. Exatamente. É por isso que quando ele tem aquela passagem muito forte que ele diz, a quem tem, mais será dado. E aquele que não tem, até aquilo que ele tem lhe será tirado. Mas ele não está falando do ter no nível externo, material. Ele está falando aquele que está conectado com o todo, aquele que vive abundante e pleno, mais terá. Porque há um aprofundamento disso. Como se fosse uma conexão com uma fonte maior. Que é a vida. Que é a vida. Que é a vida. Você está falando essa coisa de conceito de Deus. Nunca consegui ter nenhum conceito de Deus. Apesar de acreditar que ele existe, que ele não. Porque para mim não é algo humano, materializado. Mas eu não saberia descrever, porque Deus é tão complexo, mas tão complexo. Se é difícil de descrever a natureza, você imagina. Que não cabe descrições. Eu não me aventuro a descrever, porque é imenso. É tão... Uma energia que cria o que você olha ao redor, e é uma pena que hoje a gente não tem aquela coisa de olhar o céu estrelado, a gente se desconectou tanto, né, que você não vê assim, essa imensidão. Eu não sou capaz de descrever, eu não sou capaz de descrever nem um planeta, nem um sistema solar, nem as galáxias. Você imagina descrever quem criou. Eu me recolho a dizer, seja como for, é uma fonte energética tão suprema, e que muitas vezes eu medito não por respiração, por pulsação, a partir do coração. Isso, que é sentir o corpo interior. E eu botei isso no meu livro Felicidade, todo mundo, você faz aqui uma meditação. É o que eu faço, não estou dizendo se é correto. Porque na hora que começa a pulsar, você falou dos dedinhos, eu sinto os dedinhos, eu sinto célula por célula pulsar, e tem um determinado momento que eu já não sou corpo, eu sou um que vibra. Que é o que você é. Exatamente. Né? Então as pessoas, mas por que todo mundo faz com respiração? Eu falei, ok, tudo bem, eu acredito até que dá também para fazer, mas eu preciso pulsar. Eu até aconselho para quem não consegue fazer isso ainda, para quem não consegue meditar, não precisa fazer nada fancy, como se diz em inglês, nada extraordinário. Presta atenção na respiração. Só observa. Tu já percebeu? Esse chá tá bom. Uma delícia, né? Tenta cheirar e pensar ao mesmo tempo. Você não consegue fazer as duas coisas. A respiração, quando você respira e você presta atenção à respiração, você já acalma a mente. Né? Você não precisa fazer nada, é só prestar atenção. Mas o que é respirar? É a vida. Né? É a respiração. O que é a pulsação? É vida. Né? Você olha o corpo, você nem sabe se ele está vivo ou não. Você tem que sentir a pulsação, você tem que ver se ele está respirando. Se a vida existe.
Então, o que acontece? E isso que é o grande problema da humanidade. A vida que existe em nós é no mínimo 50% da nossa existência, porque o corpo ele é importante. O funcionamento do corpo, então... Na vida material ele é importante. Mas quando você não sente a vida em você, você esqueceu 50% de você, entendeu? Mas sobre essa questão de conceitualizar Deus, que isso já é uma coisa que Tomás de Aquino dizia, né? Que você não pode definir Deus. E a razão para isso é o seguinte, nós falamos sobre isso lá no início, Deus não é matéria, ele é imaterial. Eu sempre faço essa reflexão, o que tem dentro da sala? E as pessoas começam a dizer, tem um sofá, tem uma luz, tem um computador, tem 2 livros, mas a coisa mais importante, eu. Não, mais importante ainda. Aí começa a olhar, ninguém percebe o vazio. Uhum. Então, como é que você vai definir o vazio? Vazio é só uma palavra, mas defina o vazio. Você não consegue definir o vazio, então tu não consegue defina a vida. Não dá, você só pode sentir. Você pode escrever uma tese sobre a vida. Não, você pode escrever uma tese sobre as manifestações da vida. Mas a vida, o que você vai escrever sobre a vida? Então, o que acontece? Deus é a mesma coisa. Por isso que eu acho que nós temos um longo caminho ainda de evolução, aonde nós vamos evoluir da conceitualização para esse saber direto. Onde nós vamos, e isso se faz através da evolução da consciência, que não tem nada que evoluir na consciência, porque a consciência ela não muda, ela está ali, mas a evolução da consciência seria você evoluir até você entender que você é consciência e não o que acontece dentro dessa consciência, que são as sensações, o pensamento, a percepção. Ou seja, você é consciência, mas não é mente. Sim, porque a mente é uma manifestação. A mente é o pensamento é uma manifestação, porque se você fosse o pensamento, só o pensamento, você nem saberia que você está pensando. Exatamente. Você não conseguiria se observar. Exato. Você não seria um observador de si mesmo. Mas como eu sei que a consciência é maior que o pensamento? Porque você pode observar o pensamento, mas você não pode observar a consciência. Da mesma forma como a mente é superior ao corpo. Superior no sentido assim, você pode observar o corpo com a mente, mas o corpo não consegue observar a mente. Então, o que acontece? Existem esses níveis, veja bem, aí a gente já entra por uma discussão que talvez eu não queria entrar, mas o que acontece? O nosso corpo, ele é animal, a mente é racional, a consciência é acima do racional, pode ser divino ou espiritual. Transcendental. É o que nos transcende. Transcende, e aí, quando a gente faz essa transcendência, a vida começa a fazer sentido. Porque agora tu consegue viver, agora tu consegue pensar. Antes você era esse movimento mental incessante que você não tinha controle, agora você observa, agora você tem, as pessoas dizem, livre-arbítrio existe, sim, ele existe, mas isso não quer dizer que você o exerce. Essa é uma reação condicionada. Exatamente. Exercer outra história. Outro departamento. Que eu tenho que me observar, né, para exercer um livre-arbítrio, senão ele não existe. E para te observar, tu tem que te separar. Porque se tu tá imerso, tu não consegue te observar. Sim, de fora. Perfeito. Bru, vamos botar alguns livros aí do Jacó? Vamos lá. Dia da Criatividade.
Escritor Jacó Petri afirma que a criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida no livro Seja Singular. O que esse livro traz para a gente, querido? Seja Singular é uma tentativa, eu escrevi ele em parceria com o Valdir Bündchen, que é o pai da Gisele Bündchen. Que legal. Que na verdade foi assim, um dos meus grandes mentores ao longo de uma fase importante da minha vida. Né? Ele é filósofo também? Sociólogo. 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 Uma grande figura. E Seja Singular é justamente o que a linha de apoio diz, as incríveis vantagens de ser diferente. Porque muitas vezes é aquilo que você falou no início. Não é no início, foi um outro vídeo que eu vi. Ninguém consegue ser igual a você. E é ali que está a tua grande vantagem. Não é em você... A tua potência. Né? Não é você querer ser como os outros. Então você até... tinha um movimento muito forte, um tempo, agora passou um pouco, que era a ideia de você precisa modelar alguém. Modelar, ele pode ser perigoso, porque você pode se inspirar em alguém, mas não querer imitar alguém. Modelar significa, na minha compreensão, você querer imitar. E quando você quer imitar, você já vai ser uma cópia daquilo. Daquilo. Não mais você. Então, ali a gente aponta uma série de pontos sobre como valorizar os teus pontos fortes que te fazem singular. Né? E um dos aspectos da singularidade é a maneira como nós percebemos o mundo. Porque é isso que determina, no final das contas, como tu vai lidar com o mundo. Então, o que faz você perceber o mundo da forma como você percebe? Então, a gente vai indo por esses caminhos. Não, e essa coisa da gente observar que a gente é um objeto de luxo, não tem nenhum igual ao outro. Eu vejo as pessoas falando que aquilo é exclusivo, nós também somos. Exato. Talvez sejamos o objeto mais de luxo que a natureza produziu. Não existe nada mais importante. E nem nada igual. E nem igual do que você mesmo. E aquilo que eu falei antes. Eu sou muito humilde. Não, a humildade não tem nada a ver com isso. Você precisa olhar para si, se entender, ver qual é a flor que quer aflorar, qual o fruto que você vai dar. Qual o chamado da natureza, né? Para um ser da natureza. Exatamente. Qual o chamado da natureza. Eu sempre acredito, Bia, que nós temos um talento singular, todos nós temos, e nós temos uma maneira singular de expressar esse talento. Então, por exemplo, talento singular, eu sei cantar. Tem várias pessoas que sabem Muitas cantar. que sabem cantar mas muito. Do teu jeito, só você. E aí, um terceiro ponto, existe uma necessidade no universo que só você pode suprir com esse teu talento singular e a maneira singular de expressar. Existe esse vazio e você veio aqui para preenchê-lo. E se você não fizer isso, vai ficar vazio. Os atrevidos dominam o mundo. Tu acredita nisso? O atrevimento. Eu acho uma energia muito poderosa. Eu acho quase um movimento de fé. O atrevimento. Mas você tem que Não sei, você me falando isso, me veio uma sensação de fé. O atrevimento significa o seguinte, se você olhar as pessoas que realmente conseguiram viver uma vida assim, cheia, plena, eles em algum momento eles tiveram que dar um passo assim no abismo para ver se tinha uma ponte invisível ou não. Mas se não tivesse, concordo, eles teriam caído, mas sempre tem. É aquele voo. Você tem que ir até o alto, ninguém voa no chão. Exato. Você tem que ir se jogar. E às vezes é abismo. Muito, muito, muito boa essa metáfora. Você quer voar, você não pode tem jeito. Voar se pode ser, rastejando. Exatamente, pode ser que dê errado. Sim. Mas se der certo, também pode ser muito legal. Né? Então, quem domina o mundo são os que se atreveram e deram certo. Mas geralmente dá, viu? Eu acho que a maioria dá. O negócio é que o pessoal não acredita. Não segue o ensinamento de Jesus, né? Confia, não confia. Eles querem,
Mas tem uma coisa que eu chamo da sabedoria da incerteza. Não existe sabedoria na certeza. Nunca. Então, assim, cara, você tem que aprender a se tornar confortável com o incerto. Que é a única coisa certa que a gente tem. As incertezas. Pronto. O tempo todo. O que é certo é passado. Eu já vivi isso, já experimentei isso, então é certo. Se tu repetir isso, vai se dar igual como se deu no passado? Não sei, acho que não. Mas se tu achar que tu já sabe porque tu já fez e não deu certo, então tu tá preso no passado. Se tu tá preso no passado, não há evolução, há estagnação, há retrocesso. Porque nada fica estático. O relógio está girando, mas você não está saindo do lugar. Exato. Né? Então, você tem que ter a sabedoria da incerteza. E aí eu faço esses livros, os Atrevidos Dominam o Mundo, Seja Singular, eles sempre têm 3 elementos. 3 pilares? Não, 3 elementos em cada capítulo. Uma tese que eu trago, digo, eu acho que é isso. Aí eu trago exemplos práticos de pessoas que fizeram isso e busco estudos de universidades, de instituições. Que falam a favor dessa... Que defendem. Então, é muito isso. Então é uma pesquisa mesmo. Né? Pesquisa é uma ousadia mesmo, de pensamento com exemplos e com estudos científicos que comprovam de alguma maneira aquilo que você está pensando. Gosto muito dessa... É um processo. Dessa linha de trabalho. Próximo. Essa temos ou não? Temos as 16 leis do sucesso. As 16 leis do sucesso de Napoleão Hill. O Napoleão Hill, ele escreveu 8 volumes de um estudo amplo que ele fez, que se chama The Law of Success. Os pilares do sucesso. As leis. The Law. The Law. Então, o que acontece? Ali, eu estudei muitos anos essas leis de sucesso, que é propósito, mente mestra, autoconfiança, o hábito da economia, iniciativa e liderança, e assim vai. São 16 leis. E aí eu disse, cara, é um volumão desse tamanho, eu vou trazer isso numa linguagem mais acessível, moderna, com exemplos atuais para as pessoas conhecerem. E qual foi a definição que você deu de sucesso? O exercício pleno do ser? Não, ali nesse caso diz respeito ao poder pessoal. Entende? Imagina, isso é muito voltado para a questão profissional. Entendi. Então, por exemplo, lógico, lá mais no final ele começa a falar sobre concentração, mas é basicamente sucesso profissional. Eu tenho uma pequena fórmula que está nesse livro, que o sucesso na vida, em qualquer área, ele sempre é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. Por exemplo, o sucesso que tu tem na educação dos teus filhos, ele sempre é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal para educar filhos. Entendi. E o que seria esse poder pessoal? É a soma de 2 fatores. A aptidão, aquilo que você é apto a fazer, e a atitude, que é o seu modo de pensar. Então, eu sei, mas eu também tenho uma mentalidade adequada, porque tem, por exemplo, profissionais que são muito bons, muito aptos a fazer uma coisa, mas a mentalidade é toda bichada, como se diz, né? Entendi. Não consegue transmitir aquilo ou compartilhar com os outros a ponto ou é desonesto, tem problema de caráter, quer tirar proveito em tudo, entendeu? Então tu é um bom profissional, tu sabe fazer a coisa como ninguém, mas não é confiável, não é disciplinado, não promete o que cumpre, essas coisas. Entendi. Que seria a atitude. Perfeito. Próximo, Bru. Temos esse aí também? Tem, esse aí é ainda... Poder e Manipulação, versão moderna de O Príncipe de Maquiavel. Isso aí, eu não teria esse atrevimento de dizer isso, né? Essa última frase foi a editora que colocou. O meu é Como Entender o Mundo em 20 Lições Extraídas do Príncipe de Maquiavel. O que acontece? O Príncipe de Maquiavel, Maquiavel escreveu esse livro lá em 1500,
ele fez uma leitura da situação das cidades-estados da época, do Império Romano, da época. E aí o que acontece? Do Império Romano, não, da Itália. E o que acontece? Eu estudei esse livro muito tempo. E eu entendi que Maquiavel, ele capturou algo ali que estava meio perdido, que é a natureza do falso eu. O que é o falso eu? Quando você é uma pessoa que precisa de reconhecimento, precisa de poder para suprir alguma coisa em você, você vai seguir por esse caminho da manipulação. Entendeu? Isso não significa que toda pessoa de poder é uma pessoa manipuladora. Mas depende como exerce o poder, né? Mas é muito comum isso. Então a gente trabalha ali pontos como o que é melhor, ser amado ou respeitado? Como lidar com os puxa-saco? Essas coisas que ele tinha muito... Que é muito atual. Claro. Da natureza humana. Super atual. Né? Ele via isso com muita clareza, né? Mas de uma clareza, sim. Só que daí tem todo esse aspecto histórico que hoje não faz mais sentido. Então, a leitura, para quem não é um historiador, ela fica muito pesada, muito densa. E aí eu suguei 20 lições para tentar entender o mundo hoje, como ele funciona. Como se aplica no seu dia a dia. Tem mais algum livro que você queira falar pra gente? Qual? O Óbvio que Ignoramos. O Óbvio que Ignoramos. Bru. Esse não tem? Não, tem. Aqui. Esse é o mais recente? Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Esse é um clássico. O Óbvio que Ignoramos. Como simples atitudes podem fazer você obter sucesso em tudo que realiza. Perfeito. Ali é todo um tratado sobre... começa com a questão do talento. O que é um talento? Por que o talento é importante? Ele foi escrito em 2010. Como você lapida o seu talento? Por que nós não sabemos nosso talento? Essas coisas. Um essenciais para você dar sentido e propósito à sua vida. Na época eu era um crítico contumaz do sistema de ensino. Né? Por quê? Porque eu acho ainda, tenho quase certeza que a escola, por mais importante que ela seja, ela confunde muito a criança em relação ao que são os pontos fortes dela e o que são os pontos fracos. Por quê? Porque se você é um gênio em matemática, tu vai ter que deixar a matemática de lado para estudar português, que tu não entende, que tu não sabe, que tu não quer saber. Então, o que acontece? Você, que era um gênio em matemática, você para de estudar matemática e você vai estudar uma coisa que você não gosta, que você tem dificuldade. Isso tem vários fatores. Primeiro, você antes gostava de estudar. Agora você não gosta de estudar, porque tem que estudar uma coisa que você não gosta. Segundo, antes você achava que era inteligente. Agora você não consigo entender isso aí. Aí você perde também essa noção de que, cara, eu tenho um talento, eu sou bom nisso, tenho que me focar nisso. E que transforma o gênio num mediano, num medíocre. Por quê? Porque ele vai deixar de ter notas fantásticas em matemática e vai dar uma melhorada em outras coisas. Português, e aí equipara em tudo. Não é por outro motivo, eu acho, né? Tô aqui pensando que aqueles alunos padrão, que os nerds, os CDFs, que são bons em tudo, né? Aquele coleguinha... Sim. Você encontra eles no futuro, eles não são as pessoas mais criativas, de repente são até bem-sucedidos em termos materiais, mas não se atrevem ou que fizeram alguma coisa que impactou. É como se o sistema de ensino está programado para deixar todo mundo na média. Mas é muito, mesmo que tu... Porque assim, não é tanto a inteligência que vai fazer você ter resultados extraordinários na vida, vamos supor assim. Porque tem muitas pessoas que não
eram tão inteligentes, mas construíram impérios. Tá? É muito mais uma questão, uma combinação de inúmeros fatores, de inúmeros elementos, e entre eles está a autoconfiança. Tá? Você precisa confiar. E acreditar naquilo que você é bom. E para isso, e tu nunca pode ter sucesso extraordinário numa área que é um ponto fraco teu. Exatamente. Entendeu? Então, eu vejo muito essa questão. Você pode melhorar? Pode. Sempre. Mas aquela energia que você vai gastar para melhorar algo que não é o seu sentido, né, o seu talento essencial, você vai tirar de onde ele devia estar sendo aplicado. Eu sempre digo, foque-se em desenvolver os seus pontos fortes. Exatamente. E administre os pontos fracos para que eles não se tornem um problema no desenvolvimento. Que não atrapalhe aquele desenvolvimento. Exatamente. Exato. Perfeito. Então, esse é o teu, você diria, o teu livro que fala mais do teu pensamento. Esse é o que eu mais gosto. É o primogênito. O queridinho. O queridinho. A gente sempre tem, né? Sim. Bru, vamos para Repórter Pipinho? Repórter Pipinho. O que é o Repórter Pipinho? A gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. E o Repórter Pipinho é a hora que a gente dá voz a essa comunidade que hoje tem mais ou menos 2.300 pessoas. Tá. E a gente, 15 dias antes de você vir, fala, o Jacó vai vir aqui, tá aqui o Instagram dele, @JacóPetri. Vocês vão lá, vocês vasculhem sem seguir, tá? E mandem as dúvidas. O episódio foi ao ar. Vocês podem, à vontade, seguir e interagir, fazer o que vocês quiserem. Combinado? Combinado. Podemos começar? Primeira, a habilidade é algo inato ou pode ser treinada e desenvolvida? Depende da habilidade. É o que a gente estava falando agora, né? Acho que talvez a palavra certa não seria habilidade, seria talvez o talento. É algo inato, pode ser treinado e desenvolvido. E o talento, ele é uma habilidade para você treinar e desenvolver alguma atividade a partir dele, com uma facilidade maior do que outras atividades ou até do que outras pessoas. Então, existe o talento natural, que é algo que é natural em você, e existe um pseudo-talento, que é o talento adquirido, que é aquela pessoa que não tem essa habilidade natural para aprender nessa área, mas com muito esforço, com muita disciplina, se tornou bom em alguma coisa. Então, ela tem talento para isso? Tem, mas é um talento adquirido. Se ela tivesse investido a mesma energia, ao mesmo tempo, a mesma disciplina no talento essencial, ela estaria lá na frente, entendeu? Tudo é possível. Então, ele pode ser o talento natural, ele é uma coisa inata, né? Você nasce com ele, talvez nem, acho que na primeira infância, existem alguns estímulos no cérebro que vão fazendo algumas conexões e outras vão definhando. Exatamente. E isso faz, você que é médica nessa área, você entende isso melhor do que eu. E isso faz com que você tenha alguma habilidade inata, natural, para fazer cálculos, ou para tocar música, ou para esporte. Pode ser que uma educação que não atente para isso, para essa busca do talento primário, essencial, você pode podar aquilo, né? Ou você pode melhorar aquilo, ajudar Se aquilo. você não desenvolver isso, vai é um potencial que se perdeu. Se perdeu, exatamente. Por isso que é tão importante os pais terem essa noção, né? Próxima, Bru. Como descobrir nossos talentos naturais para escolher uma profissão que nos motive? A motivação, ela nunca está na profissão, ela está em nós. Exatamente. Né? Então, a motivação, como nós falamos antes, você não pode esperar que o trabalho te faça feliz. Né? Existe um trabalho pelo qual você vai ter um tesão maior, uma paixão maior. Então, a motivação, ela vem dessa tesão, mas não do trabalho. Tipo, eu preciso achar um trabalho que me motive.
A motivação está em você. E o trabalho que te motiva, ele também está em você, porque ele está atrelado ao teu talento. Eu uso um exemplo, Bia, do sinal de Wi-Fi. Né? O talento é como um sinal de Wi-Fi. Se o sinal de Wi-Fi, se você está perto do roteador, o talento é o roteador. Se você está perto do roteador, navegar é gostoso. Com certeza. Está motivado. Agora, se você se afastar, não pega direito, fica aquela bolinha girando e cai. Aí você diz, eu vou desistir. Então, essa é a questão. Agora, como você descobre esses talentos, acho que a gente falou bastante sobre isso. Você precisa... o talento não é uma coisa que você descobre. O talento é uma coisa que você percebe em si. E aí a Bia falou lá atrás, você tem que muitas vezes experimentar, se jogar, né? Entra, faz alguma coisa, vê se é isso. Vê se a roupa fica confortável. Exato. Né? É isso. Não adianta ficar esperando ou fazendo só testes vocacionais. Ok, mas você tem que olhar para você. Você tem uma base, todo mundo tem uma base. Né? Tem que olhar para você. Próxima, Bru. Como lidar com pensamentos negativos e ansiedade a partir da sua abordagem sobre a mente? Mas aí, isso aí a Bia sabe responder. eu diria assim, como lidar. Primeiro, admitir que você não é seus pensamentos. Óbvio, né? Mas a parte prática, se você conseguir vir para o momento presente, entendeu? Porque isso é tudo que você tem, isso é a única coisa real. Nunca acredite nos seus pensamentos, entendeu? Não leve eles tão a sério. Vem uma ansiedade, nossa, eu nunca vou ser ninguém na vida, eu nunca vou ter filho, eu nunca vou ter isso. Nunca... Relaxa. Né? Aí a pessoa diz, mas eu vou ter que viver a vida inteira no momento presente. Não, você não pode viver dentro. Você só pode viver agora no momento presente. Sempre foi assim, você não notou. Sim, se você tem uma ansiedade em relação ao futuro ou em relação a qualquer coisa, venha para o presente. Né? Traga, porque a ansiedade, ela é justamente um deslocamento. Você quer uma coisa que você ainda não tem. Né? Você tem uma prova importante amanhã de manhã, você está ansioso agora. Por quê? Porque você já queria ter feito essa prova, você já queria ter passado. Vem para esse momento, porque você não pode ir para o futuro e nem pode antecipar o futuro. E quando o futuro chegar, aí você vai estar preparado. Então, é melhor você dormir bem, é melhor você estudar, ao invés... Coisa que você pode fazer agora, ao invés disso. E os pensamentos negativos... É a mesma coisa. O pensamento negativo é uma preocupação, né? Uma preocupação também com o futuro em relação a alguma coisa. Pode se realizar ou não. Então venha para o momento presente. Venha uma coisa que eu sempre falo, o cérebro não é bom de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Esse negócio, eu faço 10, mentira. Faz meia boca, era que nem eu. Falava, ninguém entendia nada. Porque não dá, você tem que organizar, você tem que acalmar, né? E... Eu acho que para ansiedade, a pessoa quando não está conseguindo desconectar, não está conseguindo vir presente, vai andar, vai correr. Caminhar, vai para a natureza. Porque assim, também o cérebro, se ele tiver em atividade em alguma coisa, ele desconecta daquilo. Ele vai concentrar energia para fazer o que você está fazendo. Exatamente. Então isso é uma coisa simples, né? Que eu sempre coloquei, mas eu não quero andar, mas vai. Até mesmo... Presta atenção na respiração, né? Começa, eu não posso correr agora porque eu estou na minha sala de trabalho. Também. Respira 2, 3 vezes, o cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ele está pensando no futuro. Se você respirar, tu abre uma janela de silêncio e já ajuda. Concentrar no que está acontecendo. Às vezes você vai lavar uma louça, concentra no ato de estar lavando aquela louça. E outra coisa importante, vamos ver se você concorda comigo, é não esperar ter ansiedade para fazer essas coisas. E quando a ansiedade vem, tu já está administrando a crise.
E quanto menos tu te preparou para essa crise, mais intensa ela vai ser. Mas ela te sequestra. Então, muito da ansiedade você pode eliminar quando você não está com ansiedade. Faz sentido isso? Agir preventivamente, óbvio. Você tem uma... Porque aí você tem uma reserva de saúde, digamos assim. Ela já não vem com essa força toda. Você já esvaziou um pouco. Exatamente. Não tem a coisa de fazer reserva de músculo para terceira idade. A gente tem que fazer reserva de saúde mental também, né? Muito bem. Próximo, Bru. A singularidade individual é um ponto central no seu trabalho. Como podemos abraçar nossas diferenças sem medo? Medo do quê? Pois não entendi a pergunta. Não, mas ela fez a pergunta, mas assim, medo do quê? Medo de que ao ser diferente as pessoas não nos reconheçam. Medo de ser você mesmo. O que você quer ser, então, se você não tem medo de ser quem você é? Eu tenho uma solução para todos os problemas, que é o autoconhecimento. Porque assim, você só tem medo, no caso de não querer abraçar as diferenças, se você é muito suscetível ou vulnerável à opinião das outras pessoas. E se você é suscetível e vulnerável às opiniões das outras pessoas, é porque você não sabe quem você é. Exatamente. Se você não sabe quem você é, qualquer opinião, qualquer ideia, qualquer conceito, qualquer rótulo que as pessoas jogam na sua direção, afeta a sua identidade básica. Porque você veste. Né? Se você é um boneco de opiniões, eu trago uma outra opinião, eu mudo a sua identidade. Então, autoconhecimento, busque entender quem você é para além das opiniões que você tem sobre si. E abraçar isso, né? Sim. Porque é a única coisa que você tem certa também. E a morte, que virá depois. Exato. Exato. E sem medo de ser quem você é e sem medo de morrer. Porque quando você é o que é, você fez o que você tinha que fazer. Próxima, Bru. O que significa, na prática, desapegar-se do pensamento? Aí sim, na prática é você entender que você não é o pensamento. E aí vem essa ideia. Não pode ser um outro pensamento. Né? Não pode ser um conceito. Eu não sou meu pensamento. Eu vou criar um outro. Então o que eu sou? Eu sou consciência. Não muda nada se continuar sendo pensamento. Então, na prática significa você observar, você vigiar, não no sentido de correr atrás, mas você está aqui e lá está a cascavel, que é a serpente tagarela. Então, não julgue, não critique, não diga, eu não deveria estar pensando isso. No primeiro momento, não, porque daí já é a mente de novo que entrou pela porta dos fundos. No primeiro momento, só esteja atento, esteja presente. As coisas vão começar a mudar por si só. Se você estiver presente, o pensamento perde força, ele perde energia, ele não vai mais te controlar. E você agora está olhando. É mais ou menos você estar em casa e ter o cachorrinho dentro de casa e você não estar em casa. Você não sabe se você está destruindo o sofá. Entendeu? Mas se você está olhando, ele começou a arranhar ou morder, você vai dizer, não, para, não vou querer destruir meu sofá. Então é só tu pegar o cachorrinho e levar. Mas não precisa dizer que o cachorrinho é essa praga, eu ainda vou doar, eu não sei o quê, por que eu tenho esse cachorrinho, entendeu? Porque daí você não está mais observando, você já está conceituando. E brigando. A mente se dividiu em duas e uma parte estava batendo boca com a outra. Exatamente. Próxima, Bru. Qual o papel da filosofia da mente na educação? A filosofia da mente, ela é um estudo que tem várias ramificações, né? E muito da filosofia da mente estuda a relação da mente com o corpo. E aí tem várias teorias que discutem sobre isso, por isso que eu não me aprofundei
muito no que existe. Eu pensei, cara, mas não é esse o nosso problema, a relação mente-corpo. Isso a ciência pode explicar muito mais, porque isso é fisiológico, isso é neurológico. Qual o impacto bioquímico, é matéria. Eu avancei um pouquinho e aí eu fui meio para uma linha do Ken Wilber, que é um filósofo americano, que é a separação, como eu falei antes, da mente e da consciência. Porque aí você consegue... E a consciência, ela não é uma coisa que... A consciência não é uma coisa que a ciência estuda muito. Por quê? Porque ela não é uma coisa física. Ela não pode pegar um microscópio ou uma lupa e analisar a consciência. Então, a ciência, ela tem meio que um quê com a consciência. Mas a gente pode, através da dedução, que é um processo científico, chegar à existência de algo maior que a mente. E aí, como tu vai chamar isso, tanto faz. Eu chamo isso de consciência. Eu acho consciência um nome bacana. Então, eu acho que na educação, o papel da separação da consciência com a mente é muito importante, porque isso te dá a capacidade de você usar o conhecimento como ferramenta. Entendi. Perfeito. O pensamento como uma ferramenta. Eu sou aquele que pensa, então eu posso usar o pensamento a meu serviço e não ser um servo do pensamento, que é o que a maioria das pessoas é, totalmente escravizada pelo pensamento. E é interessante, pelo menos isso aí é uma vivência pessoal, quanto mais você desenvolve ou alimenta a tua consciência, ou conecta com ela, talvez seja... mais energia muito interessante mental chega. Mas... Porque hierarquicamente, às vezes eu tenho sensações, tipo assim, me vem uma ideia, me vem uma coisa, que eu falo assim, gente, isso não estava no meu contexto. É como se você abre um portal. Eu não tenho a menor vergonha de dizer isso. Tem vezes que eu estou escrevendo, falo, caramba, o que é isso? Mas... de tanto, porque eu sou muito disciplinada para escrever hoje, né? Imagina a TDAH disciplinada, mas eu consegui fazer isso. Quanto mais você alimenta a consciência, mais ela alimenta positivamente a sua mente. Mas eu ouvindo isso de você, eu até me joguei para trás, porque eu ganhei meu dia. Porque eu até não tinha muita coragem de dizer isso por causa dessa tua linha científica. Você vem de uma escola bem... você estuda ciências, você é uma cientista, mas eu não Mas não sou cega. Boa. Porque eu tenho isso tão presente da forma como você falou. A consciência, ela é uma inteligência superior. E quando você... É isso que Jesus quis dizer. O Pai cuidará de você. Essa inteligência maior, quando você dá espaço, quando você abre mão da prepotência, da arrogância, de achar que você precisa fazer tudo, que você é esse fragmento isolado no espaço. Só você. E aí você abre, você usou a palavra portal, é a coisa certa, porque aquilo se manifesta, vem a você de graça, gratuitamente. Graça. E eu fico pensando assim, quanto mais... Talvez porque a idade traz pra gente essa tomada de consciência disso, né? É impressionante. E isso não tem limites. Por isso nós somos infinitos e ilimitados. A mente, o conhecimento que você consegue armazenar, a razão, tudo isso é fantástico, mas isso é limitado. Mas a capacidade de você abrir o portal para que essa consciência... te traga. Eu sempre falei, a minha consciência é um iCloud. Tá lá. Tá lá. E de vez em quando, por alguns motivos e por prática, eu faço o Wi-Fi comunicar. E desce. Desce. E isso é fantástico. Eu queria ouvindo tanto isso que as de você. pessoas pudessem experimentar isso, porque aí você tem certeza que que o que chamam de Deus, eu chamo do designer do universo,
Tá a lá. força subjacente Tá que está por baixo, por trás de tudo. Que não sou eu tenho essa humildade de saber que tem horas que eu raciocino uma coisa que eu falo assim, nossa, obrigada. Muito obrigada. E aí eu quero aproveitar um minutinho para fazer uma reflexão que é fantástica, pelo menos foi para mim. Isso está na Bíblia. Ali em Gênesis, quando Adão e Eva viviam no paraíso, eles eram plenos e abundantes, porque eles viviam em intimidade com o Pai, no paraíso. Sim. Então, Deus disse, eu aconselho vocês a não comerem a fruta daquela árvore. Por quê? Porque vocês vão morrer. E o que aconteceu? Adão e Eva, por influência da serpente tagarela, foram lá e comeram a fruta. Só que uma coisa que eu sempre me questionei é por que cargas d'água essa árvore se chamaria árvore do conhecimento? Pois é. E por que a fruta da árvore do conhecimento é o fruto do bem e do mal? E por que cargas d'água, quando Adão e Eva comeram essa fruta, primeira coisa, eles se viram nus? Por quê? Antes eles não percebiam isso. E aí tem mais uma coisa muito representativa. Deus não consegue vê-los. Ele chama por eles. Então, o que eu entendi disso? Isso é uma alegoria, sim, uma metáfora que mostra que houve, em algum momento, uma ruptura com o Criador. Mas essa ruptura, quer dizer, nós não fomos expulsos do paraíso por termos somente desobedecidos, mas nós fomos desligados, por quê? Porque aconteceu algo que nos fez perder, porque Adão e Eva não morreram ali. Mas se Deus falou, então teve uma morte. Mas essa morte era a morte espiritual. Quando eles comeram a fruta, o que acontece quando você come algo? De certa forma, você se torna isso. Quando eles comeram a fruta da árvore do conhecimento, o conhecimento nunca é um problema. O conhecimento é muito bom. Mas quando você se identifica com o conhecimento, você perde algo. Você morre para algo, que é essa conexão com essa inteligência maior, com essa força maior, que você pode chamar de Deus, você pode chamar do design do universo, é só um nome. Sim, cada um. Mas a questão é a seguinte, então eu percebo assim, que nós sofremos a partir dessa perda, dessa ruptura que houve. E aí sim, nós nos tornamos mortais. Por quê? Porque a parte que é eterna em nós se perdeu. Deixamos de reconhecer o Pai que vive em nós, o reino dos céus que vive em nós, que existe em nós, e nós nos tornamos totalmente humanos, separados do todo. Então houve uma morte, sim, perdemos a intimidade com o Pai, morreu quem nós éramos espiritualmente. E depois todo o movimento da Bíblia é um movimento na busca de resgatar isso que foi perdido. Que é a reconexão com essa parte. Exatamente. E a salvação é isso. Também. A salvação não é se eu vou fazer doação para não sei quem. A salvação é você recuperar aquilo que você perdeu. Essa fonte inesgotável que você já foi. Porque isso te dá a eternidade, a vida que eterna. Já foi, né? Exato, nós já fomos. Adão e Eva somos nós. Exatamente, o tempo todo. É. Próximo, Bru. Você acredita que o avanço da inteligência artificial pode ameaçar a compreensão humana da consciência, né? Eu acho a inteligência artificial uma coisa muito sem graça.
Eu acho... Adorei. Acho isso uma coisa sem graça. Uhum. Tu imagina, a gente escreve livro, olha a alegria, a arte que é escrever um livro. Agora tu vai pedir para inteligência artificial escrever um livro para você? Tu vai ir para Paris, para Nova York ou para São Paulo para ver uma obra de arte pintada pela inteligência artificial? Eu acho uma coisa totalmente sem graça. Eu não quero nem saber. Lógico, existem coisas, né, que ela pode ser usada, e espero que seja usada para coisa. Mas eu assim, ó, as pessoas, mas agora a inteligência pode fazer isso para você. Mas eu não quero. Senão você vai atrofiar a sua. Tesão, quem vai ficar a alegria está em eu fazer isso. Aí você vai atrofiar a sua, né? A gente gosta de ir comer no restaurante, mas tem um dia que a gente gosta de fazer aquela comidinha. Eu quero fazer. Então, assim, inteligência artificial, eu acho que se nós não cuidarmos, todo o vai aumentar a nossa desconexão. Sim, e essa desconexão vai aumentar o sofrimento. E o sofrimento vai, no final, nos levar à consciência. Porque o sofrimento ele só existe por causa da inconsciência. Ninguém escolhe conscientemente sofrer. O sofrimento, ele nasce, estou falando do sofrimento psicológico, não do sofrimento físico. O sofrimento, o ressentimento, a mágoa, o ciúme, a inveja, tudo isso são sofrimentos psicológicos. As pessoas sofrem muito por causa disso. E isso tudo não é uma escolha consciente. Eu vou ter ciúme hoje. É uma coisa inconsciente. Então, a dor vai nos despertar. A gente desperta ou ouvindo o Pod People, né? Ou a gente desperta com o sofrimento, com a dor. Você pode escolher. Olha o livre-arbítrio. Você tem essa escolha. Não é? É. Próximo, Bru. Jacó, o que define o eu verdadeiro? Nós já falamos muito sobre isso. O eu verdadeiro, ele não pode ser definido. Porque quando você define, você o transforma num conceito. Exatamente. Né? Você deixa de sentir. Mas você só pode ser o eu verdadeiro. Então, quem é o eu verdadeiro? É aquilo que você é para além de todas as suas definições. Mas isso não é uma coisa muito abstrata. Não, faz isso. Sente o pulsar. Sente a vida. Sente, sai um pouco do pensamento, te conecta com aquilo que a gente chama isso do embrião divino, que é o sopro da vida. Né? Sinta a vida. A Bia falou do latejar das células. Pulsar, né? O pulsar. Sentindo isso, você sabe quem você é. Exatamente. E isso é um poder, uma energia extraordinária quando você sente isso algumas vezes por dia. Né? Uma vez por dia já tá bom demais. É que nem a bateria. Você coloca na tomada, se vive... Você carrega o seu celular, mas não se carrega. Exatamente. Muito bom. É incrível isso, né? Exato. Agora você já carrega até o carro, né? Sim. Mas você não se carrega. De jeito nenhum. Próxima, Bru. Existe algo que o pensamento ocidental ainda não compreendeu sobre a mente? Eu acho que existe muita coisa que nós não compreendemos ainda sobre a mente. Até a gente, assim, eu sei que a ciência atribui muito uma relação muito próxima do cérebro e da mente. Só que... Que é muito diferente. O que eu falei não fez sentido. Não, o cérebro, por exemplo, vamos dar uma... Sim, mas existe uma correlação muito próxima. Mas assim... Imagina uma lâmpada. Uhum. O cérebro é a lâmpada. Uhum. A mente é a luz. Uhum. É uma estrutura física. Sim, mas... Onde a mente... Mas o que eu, às vezes, me pergunto é o seguinte. Essa luz, ela vem dessa lâmpada chamada cérebro? Ou o cérebro é só um redutor de uma luz maior? É isso. É isso? Então é isso.
Então nós estamos muito... Então eu não sou... E aí você fala assim, a ciência já provou isso, não tem como. Porque É, a não ciência, vai. o método científico está todo preparado para provar coisas materiais. E aí o leitor vai perguntar, mas qual é a prova disso? Você é a prova Sinta. disso. Você, Na hora que você sentir, você que está assistindo, na você é a hora prova que disso. você sentir, Você sabe. você sabe que aquilo é real. É. Que fantástico. Nunca imaginei que nós íamos concordar até nisso. Você Que perguntar, legal. você tem como provar? Não, mas eu sinto. E sugiro que as pessoas sintam. Nós somos a prova. Eu Se sugiro que as pessoas É. sintam, porque é indescritível. Que mágico isso. Próximo, Bru. Quais hábitos ou práticas você recomendaria para fortalecer a consciência? Falamos muito, mas uma das coisas que são várias, mas para mim uma das coisas mais importantes é a natureza. Mas não só caminhar, você precisa observar. Porque quando você olha para um prédio, esse prédio foi construído pela mente. A mente consegue se identificar. O que você quer para despertar a consciência é reduzir um pouco esse fluxo contínuo da mente. Entre os pensamentos, existe um espaço vazio. Às vezes ele é pequenininho, às vezes você nem percebe, a maioria nem percebe, mas você pode criar espaços gigantes. Quando você está no meio de uma cidade, você vê as luzes, você vê a arquitetura, aquilo tudo, a mente é familiar a isso. Então ela pode julgar, cogitar, rotular, ela pode fazer tantas coisas, mas se você entrar no meio da natureza, você está andando e você vai ver uma borboleta, vai ter um lapso de tempo onde você não tem o que dizer, você simplesmente contempla. A consciência é a contemplação do presente. O pensamento é o agito entre o passado, o futuro, mas a contemplação, e aí toda vez que tu te depara com algo que você não tem logo uma opinião sobre isso, e a natureza é muito isso, porque o que tu vai falar logo sobre um rio que está escorrendo entre as pedras, água límpida aí, você ouve o som. O que tu vai pensar? Tu tem um pequeno lapso de mente vazia. Uma coisa que eu faço muito, por eu sempre viver em lugares escuros, tem muita gente que observa as estrelas. Eu observo o espaço vazio que existe entre as estrelas. Entendi. Ele é muito mais amplo, muito mais profundo. E o vazio, ele me conecta com o que é vazio em mim. As pessoas diziam, mente vazia é a oficina do diabo. Não é não. Não é. É o contrário. Talvez seja o portal. Sim, exato. Então eu quero criar a mente vazia. É o portal do divino, né? Mas aquela história da mente vazia é a pessoa desocupada. Não, né? E a pessoa conectando que a pessoa é o que ela pensa. Então, nesse sentido. Mas aí eu não tenho muito... Contemplação. Não tenho muito como andar na natureza. Então, você faz o seguinte, você entra para o corpo interior. Sinta o corpo, você pode fazer isso agora, né? Sinta a respiração. Né? Você está lavando louça, não fique lavando louça, escutando 15 coisas, conversando. Sinta a esponja, a textura do detergente. Pode ser a maior meditação da sua vida, lavar a louça. Entendeu? Com certeza. Então, essas são algumas coisas bem simples. A contemplação, né? Tu iria acrescentar alguma, Bia? Olha, eu acho que essa coisa de estar ali observando. Eu tive um paciente que não conseguia fazer, nem na respiração. Um dia ele chegou para mim, me deu os parabéns. Eu falei, pode, vamos lá. O que aconteceu? Acendi uma vela, fiquei contemplando a luz. Aí eu entendi o que você queria dizer. Eu falei, então... a vela é o seu portal. Qualquer coisa. Ele só ficava observando. Coloque uma flor dentro de casa. Só contemple. E contempla sem qualquer julgamento. Só contemplar. E é incrível como quando a gente começa a contemplar, por exemplo, tu tem uma rosa, uma orquídea ali, aí tu passa e tu diz, nossa, que orquídea bonita e tchau. Não é isso, é você parar na orquídea, olhar, tentar entender a textura dela, ver como se tu
tivesse visto essa flor pela primeira vez, vai entender que você está vendo ela pela primeira vez. Sempre. É para ser assim. Próximo, Bru. Chegamos no momento todas. Pipinho, que é esse ping-pong, né? A equipe toda ouviu aqui o nosso bate-papo e, baseado nele, me mandaram aqui palavras e frases para completar, que é livre associação, que vier na sua cabeça. Tá. Não precisa nada sofisticado. Elaborado, deixar a consciência manifestar na mente. Ou manifestar. E essa manifestação, isso não é nenhum tipo de transe, porque às vezes as pessoas pensam que ele tem que entrar numa 14ª é mais dimensão. simples, é quem nós somos e sempre natural. Fomos. É a coisa mais natural, é só isso. É a coisa mais simples eu que achei tem. importante fazer essa ressalva. Com certeza, né? É ser. Ser, simplesmente ser. Quem se é. Pronto. Né? Autoconhecimento. É conhecer-se para além de tudo que você pensa e acredita sobre você. 2. Amor. É reconhecer a sua essência no outro. Profundo. Reconhecer a sua essência. Perfeito. Entendi. Tá. 3. Singularidade. É deixar aflorar os seus talentos, os seus dons e lapidá-los e tocar em frente. Que o resto virá. Proverá. 4. Complete a frase. A consciência é. É um estado de presença, um estado de contemplação. É a mente sem pensamento. 5. Propósito de vida. Aí nós temos 3 propósitos, já falamos sobre isso. O propósito interior, que é vertical para dentro, ele é atemporal, é mergulhar no ser. Propósito secundário, que deve emergir do primário, que é fazer, e esse é horizontal, e ele está no tempo. Para fazer algo, tu precisa de tempo. Para ser, tu tem que eliminar o tempo, porque tu só pode ser agora, a vida é agora. E o propósito supremo, que é essa sincronia, essa harmonização, o equilíbrio entre o ser e o fazer. Perfeito. 6. Felicidade. A felicidade, ela não pode ser um prazer, porque aí ela cria sofrimento. A felicidade é um estado natural que você sente quando você está em conexão com aquilo que você verdadeiramente é. Acho que vou falar, não precisa ler o livro não, que você já resumiu. Mas tudo bem. 7. Sabedoria. A sabedoria é justamente esse download. Sabedoria é diferente de conhecimento, né? Conhecimento é coisa da mente. Sabedoria está para além da mente. Você sabe, você não conhece. As duas coisas, elas podem estar correlacionadas, mas a sabedoria não vem dos livros. A sabedoria, o conhecimento está nos livros. A sabedoria vem desse portal que a Bia falou, que estou explicando muito. É só fazer uma frase, mas é isso. Perfeito. Vem de outro. Da inteligência maior. Então você é um sábio porque você tem esse portal aberto e isso se manifesta a você. Quando você está a serviço dessa energia maior. 8. Se pudesse voltar no tempo, o que diria ao Jacó de 20 anos? Eu não diria nada porque ele nem me escutaria. Seria inútil. Você vai, meu filho, vai viver. Vai, faça. Faça. 9. Resiliência. Eu não gosto da palavra resiliência, porque quando você não separa o que é bom do que é ruim,
quando tudo é uma experiência por si só, você lida com as lições que estão embutidas naquilo que é negativo, e isso se torna positivo. Então a resiliência é muito mais você não julgar, você olhar para o fato, lidar diretamente com ele, você aprende a lição e você toca em frente. Eu não gosto muito da ideia de resiliência, tipo, você levou uma porrada e você tem que voltar mais forte. Você nem sabe se essa porrada... Você só tem que seguir. Você nem sabe se essa porrada é boa ou ruim. Mas você tem que seguir. Tem que seguir, lógico. Né? Você vai seguir, porque você vai aprender com isso. Né? Perfeito. E 10, uma frase ou um pensamento, pode ser de um autor, pode ser seu, pode ser uma mensagem que você queira deixar para as pessoas. Não leve o seu pensamento tão a sério. É só um pensamento. É só um pensamento. Passará. Passará, tudo passa. Querido, muito obrigado mesmo. Foi um prazer. Foi uma sincronicidade aqui que eu já sabia que ia ocorrer. Então, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite. Que Nossa, isso. foi demais. E acho que teremos próximos. Sim, isso aí... Próximos e prósperos. Eu me senti mais numa conversa, sentado na sala, batendo um Mas papo. Esse é o objetivo. Eu digo para as pessoas que depois... o podcast foi uma realização de um sonho que era assim, quer chegar a uma idade que eu quero começar a só conversar, ouvir e aprender. Então, realmente isso está acontecendo, eu sou muito grata. Eu que sou muito grato por essa oportunidade e assim, de certa forma, fiquei tão feliz que eu consegui validar algumas coisas, né? Porque você é uma pessoa que eu respeito muito, que eu admiro muito, você é uma referência. Eu pensei, nossa, eu vou aí. Né? E achei muito legal. Eu não mordo. Mas agora tem uns presentinhos aqui para você. Legal. Felicidade é um livro que eu escrevi na pandemia. E você resumiu o meu livro aqui, quando você definiu felicidade. Que legal. Vai ficar monótono. Não, é bom que daí eu não preciso escrever. Eu digo, opa, isso já existe. E esse é o último lançamento. Eu digo que eu acordo entre 5 e meia, 6 horas da manhã todos os dias. E eu fico meia horinha na cama. E eu sempre peço que essa energia maior, que eu não gosto de dar nomes, se manifeste de alguma maneira ou em imagens ou em pensamentos. E são 365 frases desse momento. Tinha muito mais, mas a gente resolveu selecionar. E eu não faço nenhuma frase para que você concorde. Tanto que tem uma parte lá, que sentimento te trouxe. E você pode fazer suas observações. Aliás, eu sempre digo, Bia, nunca concorde com nada. Discorde, questione. E veja o que você sente. Exato. Então, confie no seu sentimento. Você vê que aqui vem, sentimento. Sim. Botar o sentimento. Saber calar. Aí eu já olho aquilo, a primeira coisa que... Por isso eu gosto de me intitular no meu fazer de um provocador. Eu gosto de provocar. Porque eu acho que tu não consegue ajudar ninguém, exceto quando você quebra os padrões mentais da pessoa. Com certeza, né? Senão ela nem te ouve. Então, como é que tu faz essa... como é que tu cria essa pequena rachadura? E nisso você é uma expert, como é que você rompe Porque o circuito viciado dos pensamentos? Porque a pessoa, quando ela procura alguém, ela não quer mudar. Ela quer... Que alguém reafirme. Ou que você conserte os brinquedos que ela quebrou. Exatamente. Né? Eu quero meu namorado de volta. Meu casamento, eu preciso do meu casamento de volta. Mas tu quer mudar? Não, eu quero meu casamento de volta. Exatamente. Né? E tem aqui, e eu chamei esse um tempo para mim, porque são 10 minutinhos de autocuidado mental, que seria o mental care, né? O pessoal faz skincare, mas não faz mental care. Né? Sim. Aí tem a pulseirinha que é pra gente colocar e olhar e lembrar. Sempre. Né? Não é? Tipo assim, eu preciso assim, de um tempo para mim. É bom que combinou um pouco com o meu celular. Com certeza. E com seus olhos. Por isso que a coisa foi escolher. Se fosse assim, eu ia ser mais feliz.
Tô brincando. Mas não acabou, ainda tem mais presentinhos aqui. Pode deixar tudo que as crianças... Papai Noel chegou mais cedo, viu? Nada, mas muito, né? Não, a gente sempre faz isso. Ó, temos aqui um caderno que é onde eu digo pra gente sempre traduzir botar os pensamentos para que a gente possa, ao escrever, você começa a entender que o pensamento não é você. E aí você pode olhá-lo. É só um pensamento. Eu não vou tirar, mas não, você legal. Pode olhá-lo. Sim. Eu acho fundamental. E esse exercício que você falou, que Exatamente. Você fazia, eu fiz muito. Eu ainda hoje escrevo diário. Que é tão bom, porque tem uma hora que você... As ideias. Não, e tem uma hora que você olha e fala, eu escrevi isso, eu pensei isso. Não, isso não me pertence. Então você começa a brincar de ser a sua consciência, né? Eu esqueci, isso aqui é uma eco bag, tá? Que a gente, com pipinho e com o que a gente acredita. Faça, aconteça, inspire. Porque não adianta fazer acontecer se a gente não inspira as pessoas. Então... Se a gente, a essa altura da vida, não inspira as pessoas, está na hora de partir. É o que eu digo. Se você não está capacitado para inspirar... E aqui tem uma canequinha aqui para você tomar o seu chazinho, ou o seu café, o que for, quando você estiver lá na natureza, e lembrar da gente. Muito legal. Tá? Vou lembrar. Agora, como chama esse bonequinho? Gostei demais dele. É o Pipinho. Pipinho. Porque é pó de pipo, então ele é o Pipinho. O Pipinho dos P do pó de pipo. Exatamente. Muito Pode legal. deixar isso aqui tudo que as crianças vão arrumar, que eles são educados, ótimo. Porque para trabalhar aqui tem que passar por gentileza e educação, senão não tem. Você agora vai olhar para aquela câmera ali e dar todos os seus recados, não precisa nem olhar para mim. Então, primeiramente, eu quero agradecer aí a Bia pelo convite, pela gentileza. Sigam ela. Né? Se você está assistindo esse podcast, se você veio das minhas redes sociais, sigam ela, né? Toque no sininho aqui, assista. Eu sou assinante, podem olhar, e eu assisto, aprendo muito, por isso que a gente está tão sincronizado. Tudo que eu sei eu aprendi com ela, tá bom? E para me seguir é @JacobPetri com Y. E agora eu também tenho um canal no YouTube, que é também Jacob Petri. E os meus livros você pode comprar nas livrarias ou nos sites especializados, como Amazon. E é isso aí. Não tenho muitos recados. Mas já deu bastante. Já deu. Eu tô achando que depois vai ter uns cursos, né? Para ensinar a gente a pensar. Eu tô achando. Mas vamos lá. Queridos, estamos finalizando mais um Pod People. Hoje foi com esse cara maravilhoso que eu já tietava há um tempo e hoje tive o prazer aqui de estar lado a lado, olho a olho e mente a mente e consciência a consciência. Porque é muito bom aprender com ele. Se você não segue, eu sugiro que você comece a seguir agora. @JacobMudo_Petri com Y no final. Vale muito a pena. Porque aqui na comunidade Pod People a gente só acredita que o conhecimento, o autoconhecimento é capaz de fato nos empoderar. Nada mais fará se a gente não fizer isso. Então não esquece de se inscrever no canal, de acionar o sininho para receber as notificações e também compartilhar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que você vai estar compartilhando um presente para muita gente. Muito obrigada e até o próximo Pod People.